Estamos começando mais um episódio do Conexão de Sucesso Podcast e eu tenho uma convidada pra lá de especial. Não vou falar o nome dela agora, primeiro eu vou falar a biografia dela para já te deixar curioso e assistir, que essa mulher vai trazer muito assunto sobre comunicação para nós. Ela é comunicadora, empresária e especialista em oratória comportamental, fundadora da NA Treinamentos, criou o método CAF. Não vou falar também para vocês o que é, porque depois a gente vai pedir para ela contar um pouquinho sobre esse método, que eu tenho o prazer de ser aluna. Impactou pessoas em mais de 21 países. Empreendedora por propósito, transforma vidas por meio de habilidades mais requisitadas do mundo, a comunicação. Já palestrou na Europa, conduz treinamentos para empresas de todos os portes e soma mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais. Tudo de forma orgânica. Hoje, o papo é com uma mulher que transforma a arte de comunicar em uma ferramenta de crescimento pessoal, profissional e, principalmente, digital. Naira, muito prazer de ter aceitado o nosso convite. Te peguei de viagem. Foi. E você aceitou o nosso convite. É um prazer enorme te ter aqui no Conexão de Sucesso. Imagina, o prazer é todo meu. Tô feliz demais de estar aqui, ainda mais sabendo que é uma aluna minha. Imagina, quando você chamou, eu fiquei super animada. Deu que eu estava aqui na região norte, Sim. Que delícia, inclusive. Sim. Obrigada pelo convite, estou super animada para o nosso bate-papo. Ah, que bacana. Eu que fico assim, eu fico até, gente, olha, eu vou dizer que hoje eu tô nervosa. Geralmente quem fala isso é os convidados, né? Hoje quem tá nervosa é a host. Mas primeiro eu quero começar conhecendo um pouquinho mais, porque eu já te conheço, conhecendo um pouquinho mais, e eu quero que você também fale quem é você, de onde veio, como que começou essa paixão pela comunicação que eu vejo ali no Instagram, que é uma paixão, né? Fala com os olhos brilhando. Conta um pouquinho pra gente quem é a Naira fora das câmeras, depois das câmeras. A Naira fora das câmeras. Não é muito diferente do que tá lá no Instagram, não. Só que ela é um pouco mais maluquinha, vamos dizer assim. Certo. Eu sou uma pessoa muito feliz, eu amo simplicidade, eu amo viver. Por isso que eu gosto de comunicação, porque a comunicação ela é capaz de dar vida para as coisas, para os relacionamentos, para as carreiras, seja ela uma relação profissional, uma relação pessoal, a comunicação da vida. E eu gosto disso, eu gosto da vibração que é viver, a alegria. E eu sempre fui muito falante. Então eu sou acriana, nasci e me criei no interior do Acre. Até Olha os que meus bacana. 18 anos eu morei no estado do Acre, na roça. Roça mesmo. Então, era estrada de chão. Logo quando a gente chegou na colônia, lá no Ramal do Pelé, no Acre, não tinha como entrar ônibus para levar a gente para a escola. Então, eu fiquei 3 anos sem estudar, eu e meus irmãos. E depois Nossa. disso, que a gente começou a andar 5 quilômetros a pé até o ônibus chegava para conseguir ir para a escola. Depois, com o tempo, as coisas foram melhorando. Mas essa foi muito a minha realidade da minha infância. Sim. Eu vim de uma infância com muita escassez financeira, com muitas dificuldades, vim de uma família pobre, mas uma família que me preencheu com muito princípio, com muitos valores e com muito amor. E essa foi a base para que eu me tornasse uma mulher com ambição. Sim. Ambição de crescer. Então, eu amava falar. Na escola eu era aquela que dizia assim, é uma boa aluna, mas fala demais. Sai na mesa dos coleguinhas todos. Hiperativa, não conseguia ficar quieta. E eu amava apresentar trabalhos. Algo muito incrível que acontecia comigo era quando, naquela época, acho que hoje isso não acontece mais, mas às vezes o professor ficava em 2 turmas, 3 turmas ao mesmo tempo. Então passava a tarefa numa sala, corria para outra. Sim. E aí eu assumia o papel da professora. Então essa didática de ensinar nasceu da escola, nasceu da necessidade. Eu amava falar com pessoas. E eu sonhava em falar para multidões. Você acredita que lá na roça eu chegava assim, perto de um curral que tinha, e tinha vários, às vezes açapeixe, assim, um monte. Sim. O que é açapeixe? Mato, gente, tinha uns É. matos lá. Talvez quem tá nos ouvindo não vai saber o que é. E eu fingia que aquilo eram pessoas. E eu ficava falando, fingindo que eram várias pessoas me ouvindo. E eu sonhava em ser grande, em falar para muita gente.
Só que eu não sabia como isso ia acontecer. Então, em 2013, eu saí do Acre. 2014, cheguei no Mato Grosso. Também fui para o interior do Mato Grosso. Lá eu fiquei um ano, numa cidade chamada Nova Mutum, não, Lucas do Rio Verde. E vim para Nova Mutum. De fato, na comunicação, começou em 2017, porque eu fui para televisão. Sim. E essa história da televisão, depois a gente fala sobre ela, porque ela é muito legal. Então, a Naira, fora das câmeras, o meu começo foi assim. Foi com muito desafio, com muita dificuldade, com muita escassez financeira, sem preparo, sem entendimento, mas com muita vontade de vencer na vida. Tinha uma certeza. Ia se deslanchar, ia comunicar. Eu ia comunicar. Eu não sabia como seria, mas seria falando. Sim. Seria falando com pessoas, seria me comunicando. Eu me imaginava sempre falando para alguém. Olha que bacana. Porque, olha que engraçado. Eu falava pro meu pai quando eu era criança, que ele perguntava, o que você vai ser quando você crescer? Eu falava, eu vou ser missionária. Porque dentro de mim, eu tinha uma sede de servir pessoas. Sim. E isso queima em mim até hoje. Então, o que eu faço hoje? Eu vou servir as pessoas. Olha que lindo isso. Então, cada aula que eu gravo, cada conteúdo que eu gravo no Instagram, cada conversa em um podcast, eu estou servindo as pessoas. Sim. Através disso, eu acredito que elas podem ter casamentos melhores, relação com os filhos melhores, serem melhores cidadãos, funcionários, líderes. Sim. Então, eu acredito que quando a gente se desenvolve como pessoa, a gente consegue plantar sementes muito melhores. E isso vai ser o resultado de frutos melhores. Sim, com certeza. Uma sociedade melhorada. E eu acredito muito nisso. E aí ensina muito isso, ensina muito bem, né, no ato de servir as pessoas. E depois dessa história de ir para o Mato Grosso, veio as câmeras. Veio as câmeras e foi muito louco. Por quê? Primeiro, eu já fui doméstica, frentista, vendedora, auxiliar de cozinha, passei por todas essas áreas. E aí, em 2017, eu estava trabalhando como vendedora em uma loja de instrumentos musicais lá em Nova Mutum. Mexendo na papelada lá, eu vi um contrato para fazer merchan na televisão e ninguém fazia. E aí eu falei para minha chefe na época, a Grazi, eu falei assim, Grazi, você está perdendo dinheiro. Porque tem um merchan aqui, tem um contrato aqui para fazer merchan toda quarta-feira ao vivo lá no SBT, mas ninguém vai. Por que ninguém vai? Ah, Naira, eu não tenho coragem de falar, ninguém faz. Eu vou. Mas a minha ideia não era realmente fazer o merchan. Eu queria que alguém me visse para me dar uma oportunidade. Exatamente. Eu queria uma oportunidade de trabalhar na TV. E aí eu fiz isso. Eu comecei, eu ia lá. Eu levava uma guitarra. Outro dia eu levava um violão e eu estava lá. Até que o dono da TV um dia estava. E quando eu terminei de fazer o merchan, ele brincou comigo, o Ed Mota. Ele falou assim, menina, você fala bem, vou pegar você pra mim. E eu disse, é pra começar agora à tarde? Ele deu risada. Intencional e decidida. E decidida. Quando foi por volta das 16 horas, o telefone da loja toca e pedem para falar comigo. Era a moça do RH e ela falou assim, você tem vontade de trabalhar com a gente? Eu falei, eu tenho. Ela, então vem aqui amanhã 8 horas da manhã para fazer uma entrevista. Fui. Cheguei na entrevista cheia de expectativas, mas o que eles me ofereceram ia ser R$500 a menos do que eu ganhava. Para mim, naquela época, até hoje, mas naquela época fazia muita diferença. Muita diferença. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu vou. Falei com a minha chefe, ela falou assim, não, eu vou aumentar R$800 o seu salário para você ficar. Falei, ai, agora ficou mais difícil. E eu lembro que a minha mãe falou assim, se eles querem que você vá, eles vão fazer uma outra proposta. Mas o que eu pensei? Falei, gente, eu não sei nem para onde vai isso. Eu tenho vontade, mas eu não sei como que funciona. Eu não posso exigir. Mas de uma coisa eu sei, eu não tenho preguiça de trabalhar. Se eu for e não der certo, eu vou trabalhar em outra coisa. Sem trabalhar eu não vou ficar. Então eu aceitei e fui. E foi incrível, porque eu comecei com muita luta, eu ficava muito nervosa. Quando o cinegrafista apertava o REC na câmera, eu sentia o meu estômago doer. Era doloroso para mim. Mas eu fui vencendo.
Com 30 dias que eu estava lá, a jornalista, ela precisava tirar férias. E não tinha outra jornalista. E aí ele falou assim para mim, você tem vontade de aprender a fazer reportagem? Eu falei, eu tenho. Então vamos aprender. O que tocar eu danço. Foi. E aí eu comecei a aprender. O que eu fiz? Eu peguei 4 jornalistas de nível nacional e eu comecei a estudar eles. Por que eu gosto dos textos dele? Por que eu gosto do jeito que ela fala? Então eu comecei a ver como que eles faziam. Naquela época, eu estava fazendo modelagem, que é uma técnica de programação neurolinguística, mas eu nem sabia que isso existia. Sim. E aí eu comecei a treinar. Em 30 dias, ela saiu de férias e eu peguei para assumir toda a produção de reportagem para o jornal, que entrava ao vivo todos os dias às 11 da manhã. Ralei igual uma condenada, mas funcionou, deu certo. Foi um sucesso porque eu era muito determinada. Sim. Então eu fazia, eu tirava leite de pedra. Imagina, interior, a cidade que eu morei até esses dias é uma cidade lindíssima no interior de Mato Grosso, o índice de violência é baixíssimo. É verdade. Não tem muita situação assim, pauta factual para você fazer, você tinha que inventar. Então eu comecei a fazer isso. Depois, passei o mês de dezembro inteiro cobrindo as férias dela. Em janeiro, eu inaugurei o SBT Mutum, um jornal ao vivo, das 16h20, das 18h20 às 18h40, entregava direto para o SBT Brasil. Olha aí. A determinação, a intenção, né? A intenção. Eu sempre falo que a intenção, ela abre portas, a gente fazer já as coisas pensando no que a gente quer, no que a gente almeja, né? E eu vejo assim, começou lá atrás, você não sabia como fazer, você só sabia que ia fazer dar certo. E é muito engraçado que você falando assim, eu me comunicava muito bem. Eu sempre conto que eu era ao contrário. Eu nunca fui de me comunicar, eu era criança que não saía para o intervalo de jeito nenhum. E quando eu entrei no marketing, eu me vi na situação assim, agora, se eu quero fazer isso com propósito, se eu quero fazer isso a minha profissão, o meu negócio, eu vou ter que me comunicar. E aí vem muitos desafios, né? E foi assim, no impulso, como que você escolheu o marketing? Eu fui estudar o mercado, né? Eu queria algo que não fosse mais CLT, que eu fui por muitos anos. Eu trabalhava em administrativo. Então, assim, eu trabalhava atrás de mesa, no papel. Não, nada a ver. Me apareceu uma oportunidade para mim trabalhar numa multinacional. Fui, virei supervisora e aí eu tive que ter contato com pessoas. E aí foi o primeiro desafio, me tirou da zona de conforto. E quando eu aprendi a me comunicar, né? Não me comunico como você, claro, mas a gente vai aprendendo. E quando chegou esse desafio para mim, eu falei assim, é uma oportunidade de mudar de vida, né? E eu comecei a gostar de me comunicar, de falar com as pessoas, de recepcionar, de resolver problemas, porque o cargo que eu tinha era de supervisão, então eu tinha que resolver problemas. E quando veio a pandemia, eu falei, eu não quero mais ser CLT. Eu vou procurar algo para mim fazer, porque diante daquele cenário, quem era CLT sofreu muito também, né? As empresas sofreram muito. Sim. E aí eu falei, eu vou procurar um ramo que tem muito potencial para crescer e comecei a estudar. Veio o marketing. O marketing veio, eu me apaixonei, só que quando eu escolhi a área da rede social, tinha que aparecer, tinha que falar. E aí começou o desafio, fiz curso de oratória, eu fazia tudo o que você pensava, assim, que pudesse melhorar o meu conhecimento. A única certeza que eu tinha igual você é que isso vai dar certo. A gente não sabia, mas de uma coisa a gente sabia. A gente conseguia encontrar a resposta para o nosso problema. Eu acredito que essa é a grande questão, sabe? Você não precisa ter todas as respostas. Mas, poxa, você é um ser inteligente. Sim. Todo mundo consegue e dá conta de encontrar boas respostas. É ter a humildade Sim. de reconhecer que não está 100% pronto. E vai ficar, Exatamente. Vou correr para ficar todo dia melhor. Olha o que você falou, eu fui fazer curso de oratória, eu fui estudar o mercado, eu fui estudar conteúdo de marketing, eu fiz a mesma coisa, eu não sabia. Então, eu podia me acomodar e fazer um trabalho meia boca, ou sentar a bunda na cadeira e aprender. Verdade. E é o que eu faço até hoje. Eu aprendo, eu assisto o podcast, eu amo assistir. A gente fala, nossa, Naira, é meio narcisista isso, você mesmo assistir seus conteúdos.
Gente, como que eu vou me Eu assisto avaliar? também. Como é que eu vou saber onde é que eu tenho que melhorar? Esses dias eu descobri que eu tava com vício linguístico, você acredita? Eu Esse dia eu dei tirei uma conta, frase também, eu consegui tirar uma frase que eu repetia muito. eu dei conta de tornar o tá bom um vício linguístico. Parece que eu substituí ele pelo né. Então, todo final de frase, tá bom? Quando eu assisti uma palestra minha, eu falei, ridículo, o que é isso? Vamos tirar? Não, vamos tirar. E tiro. Mas então, eu gosto de sentar para aprender. Sim. Eu amo participar de eventos onde eu não estou palestrando. Eu vou sentar para aprender com outras pessoas. Eu acredito que é essa humildade que move e deve verdade. mover as pessoas. Eu não sei, eu preciso aprender. Tem gente que tem mais conhecimento do que eu nessa área e pode me ensinar. Por que não? Sim, verdade. E eu vejo isso muito nos meus clientes aqui da agência, que muitos chegam assim, eu quero começar. A gente tem uma carteira de cliente que é mais voltada para o audiovisual. A gente conseguiu se tornar referência nessa parte, até porque eu vou ali e ajudo o cliente a se posicionar. E quando o cliente chega e ele nunca fez um vídeo, ele nunca fez nada, ele fala, eu tenho pavor de câmera. Quando coloca um microfone, parece que você está colocando um spin no cliente. E com 30 dias você vê aquela pessoa falando, aquela pessoa gesticulando. Uau, Aí você fala, desenvolvendo. pronto, o que eu tinha de propósito está acontecendo. E quando já aconteceu do cliente não conseguir, da gente ter que desenvolver técnicas, porque você sabe muito bem que a gente consegue com algumas técnicas a pessoa conseguir se comunicar melhor. E hoje a comunicação abre portas, fecha também. E os empresários eles precisam entender que a comunicação é primordial num atendimento, né? Num vídeo, num conteúdo da rede social. E eu vejo que, graças a Deus, hoje isso já tem se construído muito melhor que antigamente. Antigamente a gente tinha muita resistência. A gente estava falando antes, né, da pandemia. Eu acho que a pandemia veio como um divisor de águas para a comunicação no modo geral, principalmente na internet. Na internet. O mundo deu um salto. Nós evoluímos no período da pandemia, o que nós não tínhamos evoluído em 15 anos. Sim. Foi um salto. Então, hoje, audiências são feitas online. Naquela época tinha advogado. Online. Quanta coisa! Hoje o advogado atende o Brasil inteiro Sim. através de uma videochamada. Hoje a empresa aqui em Ariquemes, ela não precisa mais ser local. Não. Ela pode se tornar global se ela estiver na internet. Se tiver na internet. E se estiver mostrando a cara. Porque precisa ter um rosto. Sim. E eu costumo falar o seguinte, o teu negócio precisa ter uma cara. Por que você vai deixar o teu negócio ter a cara de um colaborador teu, que daqui não tem problema ter, mas ser a única cara é um problema. Porque daqui a pouco, essa pessoa, se ela tem uma visão de negócio, ela vai abrir o próprio negócio dela, o que é muito legal, isso é incrível. Sim. Mas aí você pega todo o range, toda a marca da tua empresa e vai embora, e você Exatamente. perde. Então, nada melhor do que ter o senso de dono aparecendo. Naira, por que isso é importante? Bom, o Luciano Hang, o velho da van, tá aí aparecendo, gravando vídeo. Precisa de fato? O João Abide da CIMED tá aí gravando vídeos. Exatamente. Tá todo mundo aparecendo, se posicionando. Eles precisam? Precisam. Não adianta a gente falar que não precisam. Eles são empresas bilionárias? São empresas bilionárias. Mas eles faturam muito mais quando se posicionam no digital. Exatamente. E é isso que, às vezes, o empresário, ele pode ter um pouco de desafio de entender, que é, nossa, mas eu fiz, tá dando certo até hoje. Sim, e que legal, deu certo até hoje. Mas que tal escalar? Exatamente. Pode dar muito mais certo. Aconteceu comigo. Eu morei até o mês de maio de 2025 em uma cidade com 60 mil habitantes, no interior do Mato Grosso. Menor que aqui. E foi nessa cidade com 60 mil habitantes que eu alcancei alunos em 21 países. Foi morando nessa cidade, no interior do Mato Grosso, que eu viajei para a Europa para palestrar. Construí tudo de lá. Por quê? Eu falei assim, eu não vou ser local, eu quero ser global. Então eu comecei a ir para a internet, produzir conteúdo de verdade, constante, orgânico. Eu cresci sem tráfego pago. Sim. Mas por quê? Porque eu aprendi a me comunicar.
E colocar a Exatamente. cara lá na internet. E eu gosto muito de... Quando é um tema muito abordado nas minhas palestras, inclusive amanhã a gente tem um evento onde eu vou palestrar, e eu sempre falo, e é uma pergunta que você já deve ter recebido, eu recebo diariamente, tem que ter um rosto? Tem que ter um rosto, mas qual rosto? E eu falo que tem que ser o rosto do empresário. Se tiver o do colaborador, legal, mas o do empresário tem que estar ali, porque é você que é apaixonado por esse negócio. Você que vai falar melhor disso aqui, você que estudou isso aqui, você que vive isso aqui. Então, nada melhor do que o coração queimar quando você fala, quando você explica do teu negócio, do que o dono do negócio, né? Até porque quem precisa levar a cultura da empresa para os colaboradores é o dono. Sim, Então, a necessidade de inspirar não significa que a tua equipe não pode... Eu vejo tantos vídeos na internet, a equipe lá fazendo vídeo, todo mundo feliz, engajado, mas ó, o dono tá ali também, sim. ele tá apoiando, Aqui ele tá é assim. fazendo, ele tá aparecendo. Você estabelece a cultura, você Sim. engaja, você lidera. E por que não liderar também esse posicionamento no digital? E quando o empresário ele começa a enxergar as redes sociais como uma extensão do escritório dele, essa chave vira. Sim. Não é um videozinho. Não é. Um videozinho abre portas. Vamos fazer um videozinho, uma propagandinha. Não tem propagandinha, é trabalho sério, é trabalho duro e é canal de vendas. 99% das minhas vendas vem das redes sociais. O vídeo que você acho que tem mais viral é um de 19 milhões de visualizações, né? Aquele vídeo 15, ali, 19, acho que aquele é um dos vídeo três. ali, ele deve ter estrago muitos seguidores da Muitos. boa parte do que você tem e principalmente vendas, né? Vendas. Porque eu estava... E olha, foi um corte dentro de uma sala de universidade. Sim. Eu fui dar uma palestra sobre comunicação para alunos de psicologia e direito. E aí lá eu estava falando sobre a importância da comunicação não verbal e verbal para eles. Porque a verdade é uma só. Nenhum curso hoje, medicina, advocacia, psicologia, eles não ensinam comunicação. Não. Mas quando chega no final do curso, o que a pessoa precisa apresentar? Um TCC. O bendito do TCC. E o que eles vão avaliar não é só o conteúdo em si. É verdade. É como esse aluno entregou o conteúdo. Mas não tem uma matéria sobre comunicação e oratória. Não tem. Quem prepara essa galera? Porque o profissional, seja independente da área, ele precisa saber vender. O advogado tem que vender, Sim. o fono, o audiólogo tem que vender, o administrador, todo mundo tem que vender. Se você não vende um produto em si, você se vende. Verdade. Então você tem que saber vender. E a faculdade não prepara. E foi muito legal. E aí a gente fez aquele corte, deu muito certo. E isso é um assunto legal pra gente falar, porque quando a gente pensa em comunicação, às vezes você encontra uma fórmula que dá certo. Sim. E o que você tem que fazer? Replicar. Repetir, replicar. E aí eu vejo muitas pessoas assim, elas fazem um vídeo hoje, aí viraliza. Aí amanhã elas já têm outra ideia, totalmente diferente daquilo que funcionou. Verdade. E vai trocando, trocando. Não tenha constância. Se você descobrir um formato viral, replica aquele formato viral. É lógico que você não vai ficar sem inovar, você vai inovar, mas com segurança. Agora, se todo dia eu ficar pulando, eu não consigo manter a constância. Eu vou até viciar o meu cérebro, e talvez seja um cérebro viciado em dopamina, que está sempre buscando algo novo e tem dificuldade de manter o foco no que já existe. É verdade. E acontece muitas vezes o cliente chega e fala, esse aqui deu certo, vamos fazer outro dessa forma aqui. Eu falo, não, vamos replicar, vamos ajustar isso aqui. Mas essa questão de ajustar, às vezes o cliente pensa assim, não, tá sem criatividade para fazer o novo. E não é isso. Isso é muito bom você trazer aqui. Porque... Corta e manda para todos os teus clientes. Eu vou cortar e vou mandar para todos. Ó, anotem aí, viu? Porque essa replicação é algo que eu falo muito aqui. A gente encontrou um formato, nós encontramos um formato, funcionou, performou legal, trouxe vendas, porque eu sempre falo, não é só like também. Pelo amor de Deus, claro que não. Visualização por visualização é massageador de ego. Uhum. A gente precisa de venda. Eu preciso que o meu cliente chegue em mim e fale assim, aquele conteúdo, ele me trouxe venda. Eu tive venda por ele,
aumento de faturamento, tive buscas, as pessoas começaram a conhecer o meu negócio. Então, a gente trabalha com esse propósito, né? A gente que cria conteúdo na internet, a gente trabalha com esse propósito. E quando a gente fala, vamos repetir, a impressão que a gente tem é que, está sem criatividade, ou, não, agora vai para a zona de conforto. E não é isso. Não é zona de conforto, é a zona que deu certo. A zona que deu certo. A zona que deu certo. Então, vamos repetir, vamos... E, principalmente, eu falo assim, enquanto não der certo, você é livre para testar vários formatos, vários estilos de vídeo. Fiz sentado, não deu certo, faz em pé, troca de ângulo. Eu vejo que você usa muito, Sim. né? Essa troca de ângulo, faz uma reação de um vídeo que já deu certo, mas teste. Encontrou o teu formato? Abraça ele. Abraça e vai. Por quê? Se deu certo aquele formato, significa que a tua audiência quer aquele tipo de conteúdo. Ela quer consumir. Por exemplo, geralmente se eu faço um vídeo com muitas edições, muito elaborado, não performa. Porque o meu público, ele já acostumou comigo e eu tenho esse conteúdo mais orgânico. Sim. Não tem muita edição, não, é um conteúdo mais orgânico mesmo. Você mesmo que faz? Eu que faço. Faz tudo. Produção de conteúdo. Eu penso as ideias e aí, nossa, vamos fazer. E, independente do lugar se eu tiver. Se eu não E tiver o esposo um tripé, vai junto, né? Se eu não tiver um tripé, eu pego meu celular, eu coloco na xícara de café e faço. Antes de casar. Agora que eu casei, filha do céu, eu tenho um filmmaker que tá virando um filmmaker de mão cheia. Olha, tem vaga aberta. Ele achou que ia ser meu marido. Mas aí ele virou carregador, filmmaker, maquiador, Eita. barbeiro, que às vezes passa maquininha na cabeça. É o Rômulo 1001 utilidade. Gente, ele tá aqui, ó, nos nossos bastidores aqui e tá aqui só concordando, assim, ó. Eu acho muito engraçado, mas ele é muito parceiro. Ele é muito parceiro. E depois do casamento, ele veio empreender comigo. Sim. Então, ele tinha também uma carreira extremamente consolidada no ramo dele, que é o agro. Então, ele é engenheiro agrônomo, 13 anos de carreira. E aí, ele veio para o desafio de empreender. E tá junto comigo nesse negócio. E tá sendo muito incrível essa adaptação de trabalhar junto, mas também muito gostoso, muito divertido. Sim. E eu até brincava com ele. Quando ele veio, ele falou assim... Uma das pessoas que trabalhava com ele falou assim, você literalmente me roubou um homem de milhões, viu? Primeiro porque ele é uma pessoa do meu coração. Segundo que ele realmente me trazia milhões. Falei, então, do coração ele pode continuar sendo seu. Mas os milhões ele vai trazer para nós. É isso aí. Então, essa mistura é muito gostosa. E ele topa assim, os vídeos tranquilo? Ou teve alguma resistência ali? Não, ele é muito parceiro. Eu chego e explico a ideia. Amor, tive uma ideia de um vídeo, assim, assim, assim. E às vezes ele me traz as ideias. Olha aí que bacana. Tá escutando, ele me traz amor? as ideias. Amor, Viu, amor? amor? Viu, amor? Viu, amor Seja meu? apoiador. E foi muito legal. Então, os vídeos que nós fazemos juntos, ele tem muita participação. Eu acho que essa frase não ficou clara, não gostei, eu não entendi. E eu pego muito ele como base. Porque teve um vídeo que eu postei em cima do cavalo correndo. E aí eu falei, olha, eu vou colocar esse tema. Explica pra mim de novo. Se eu explico 2 vezes e não ficou claro para ele, por que vai ficar claro para outra pessoa? Exatamente. Então já é um parâmetro também para eu entender que eu preciso talvez mudar. A gente tem muito essa parceria na produção de conteúdo. E esse parâmetro é legal, que já deixa outra dica aí, né? A gente tem que ser muito claro, direto, objetivo na internet, porque as pessoas têm que entender. Eu gosto muito de falar que você tem que fazer conteúdo que vai servir para... Senta a vovozinha lá, a sua vozinha de 90 anos e explica o conteúdo para ela. Se ela entendeu, top. Vamos lá. Isso é muito clareza. Didático. Como você explicaria esse assunto técnico e chato para uma criança ou para sua bisavó de uma forma que ela conseguisse entender? Exatamente. Exemplo, como que você explicaria a inteligência artificial para sua avó? Tem que você dá um comando e claro. ela faz tudo que você quer. Como que você explicaria? E aí as pessoas, elas ignoram o óbvio. Porque não é porque tá claro na minha cabeça que tá claro para você. Por quê? Você tem as suas vivências, a tua realidade de mundo. Talvez o que é claro para mim não é para você. Exemplo. Estrupício.
Eu fiz até um vídeo usando esse nó. Sara, que é estrupício? Estrupício para mim tem um significado. Para o meu marido tem outro completamente diferente. Estrupício para ele é um xingamento absurdo. Pra nós é uma coisa feia. Ah, você é feio. Sai daqui, feio. Ai, você fala isso até para um objeto que tá te fazendo raiva. Esse estrupício aqui não funciona. É muito assim. Mas não é aquele xingamento grave. Para ele já é um Sim. baita xingamento. E é isso que a gente precisa levar em consideração. O que é claro para mim, talvez não seja claro para a pessoa. Como que eu vou fazer isso? Validando. Sim. E eu não preciso ficar, tá entendendo? Tem gente que acha que validar é isso. Você tá entendendo? Aí Você o outro entendeu? faz assim, ó. Você tá entendendo? Não. Como que eu valido então? Pergunte para a pessoa, o que você entendeu? E ela, se ela te devolver exatamente o que você disse, você validou. Show. Delegar. O chefe tá lá, o líder vai delegar uma função para a equipe, ou uma reunião com todo mundo, toda a ação do mês, beleza. Finalizou a reunião? Turma, o que nós vamos fazer? Deixa eles te contar o que vai fazer. Até quando? Quem vai ficar responsável por isso aqui? Quem vai ficar responsável? Fechou. Validou para todo mundo. Porque o que mais acontece é pessoas que entram em reuniões, saem das reuniões e não fazem nada. Porque não ficou claro. Não ficou claro, não entendeu. Sem contar aquele líder que marca a reunião para agendar outra reunião. Que aí é um desaforo. Se uma é difícil, você imagina uma para agendar a outra. Pelo amor de Deus. Então, tem que ter clareza, tem que ter validação. E tem que ter uma comunicação COI. O que é comunicação COI? Vamos lá. A comunicação COI está dentro do meu método também, que é a comunicação clara, objetiva e interessante. Você precisa ter uma fala clara. Se preciso for, use analogias para explicar o que você está querendo dizer. Traduzindo, simplifique. Sim. Porque tem isso também. Tem gente que quer falar difícil demais. Acha que se falar difícil vai achar que vai passar uma imagem mais inteligente. Autoridade. Mais autoridade. Gente, quem é autoridade não precisa provar nada para ninguém. Quem realmente é autoridade não tem problema nenhum em falar fácil. Em falar simples. Porque sabe quem é. Quem precisa provar alguma coisa é quem não tem certeza. Exatamente. Então, primeiro, tenha clareza e deixa claro para as pessoas. Facilite o que você vai explicar para a pessoa. Exemplo, como que eu vou explicar uma pessoa vende celular? Tem uma loja que vende celular, aparelhos, tudo quanto há. E aí chega uma pessoa que não entende muito lá. Fala, tem esse celular aqui que é 128 GB. E tem esse daqui que é o mesmo celular, só que ele tem 500 MB. A pessoa nem sabe o que é isso. Ela vai querer o outro ali que tem um número maior. Qual que é a função do vendedor? Traduzir essa informação. Explicar. Então, ele pode simplesmente falar, isso aqui é 128 GB, isso aqui é 500 MB. Ele pode facilitar. Esse celular aqui é um... Você já olhou a sua galeria? Seu celular já travou alguma vez? Já. Dá exemplo. Você já tentou abrir foto e às vezes travava, não abria? Já. Por quê? A memória dele enche muito. Vamos fazer assim, você já chegou no final do dia que você estava cansado, que sua mente parecia que não funcionava direito, queria dar pane? Pois é, naquele dia você estava cansado demais. É isso que acontece com o celular. Esse de 500 MB aqui, ele tem muita memória. Não vai travar porque ele vai estar sempre saudável. Ele não vai estar cansado. Sabe aquele dia que você está super produtivo, que você não cansa, você faz tudo com tuar e você dorme em casa feliz da vida, com aquele senso de dever cumprido? Esse é esse celular. Show. Então, entendeu? Explique o que você está querendo dizer com coisas do dia a dia para a pessoa, que ela tem vivência. Se você vai atender uma pessoa que trabalha com pecuária, fala de pecuária. Usa a linguagem dele para facilitar. Dê o exemplo que ele vai entender, que é algo do dia a dia dele, né? E o objetivo é sem enrolação. Tem gente que gosta de encher linguiça. Faz um arrudeio para falar aquele assunto. Seja objetivo. Eu achei muito legal. Vou contar um exemplo que aconteceu hoje com a gente, vindo para cá. Tá tendo aquela paralisação ali na BR, o pessoal tá fazendo reivindicação. E aí a gente pegou ali um desvio que o pessoal tava fazendo, que a gente precisava chegar, porque eu tinha compromisso contigo, porque minha mãe tava passando mal no carro. E aí um rapaz estava voltando. O Rômulo, meu marido, parou o carro, deu sinal para ele e falou assim, meu amigo, aqui eu saio em Ariquemes. Já tinha 2 carros passados por essa mesma pessoa. Ele poderia explicar tudo, mas ele foi objetivo e claro. Ele falou assim,
segue aquela caminhonete da frente que eu já expliquei para ela se eu vai parar lá. Pronto. Economizou o tempo dele, explicou, foi objetivo, rápido. Imagina. Ele falou assim, gente, eu acabei de passar a informação para um carro que tá lá na frente. Para que eu vou falar a mesma coisa para esse cidadão? Eles querem ir para o mesmo lugar. Ó, Sim. segue aquele carro da frente que eu acabei de ensinar para ele. E fomos E vamos. embora. Eu lembro que a minha reação no carro foi, gente, objetividade é tão legal. Quanto tempo vocês iam perder ali? Talvez não ia ficar tão ia claro. errar o caminho, porque a gente não conhecia. Sim. Tem que ser objetivo mesmo, porque é aqueles vídeos cansados, né? É. Trazendo pra nossa situação do digital, é aqueles vídeos cansados que você fala, meu Deus, não vai acabar mais, não. E interessante, não corre. Claro, objetivo e interessante, porque tem que chamar a atenção. Sim. Você tem 3 segundos para chamar a atenção das pessoas nas redes sociais. Se em 3, 4 segundos o teu vídeo não prender, ela passa para o próximo. Exatamente. Como que você pode ser interessante? Primeira coisa, vamos colocar um ar de vida na cara? Não faz Dá pra assim, não. ser? É, Dá né? pra- Não, tem gente que começa um vídeo assim, olá, eu sou... Parece que morreu e esqueceu de cair. Pelo amor de Deus. Então, ó, faz o exercício. Eu sempre falo isso. Quando você precisar gravar um vídeo, eu faço isso também. Sabe aquele dia que você tá batida? Sim. Que você tenta gravar, mas você fala, gente, tá terrível isso aqui. Então, eu finjo que tô rindo até eu rir de verdade. Então, eu começo... até eu dar aquela gargalhadona de gente maluca que tem problema na cabeça. Age assim. Então, eu começo a rir de mentira até eu dou risada de verdade. Aí vem aquele vício. É desse jeito que você tem que gravar seu conteúdo. Você não tem que gravar seu conteúdo como se você tivesse obrigado a fazer aquilo. Sim. Né? Outra coisa, expressão facial. Tem gente que começa o vídeo assim e finaliza o vídeo assim. Ele tá feliz, ele tá assim. Ele tá feliz, vou olhar pra cá. Tá feliz, tá assim. Tá triste, tá assim. Bateu a meta, tá assim. Deixou de bater a meta, tá assim. Pelo amor de Deus, reage, faz alguma coisa, tem que aparecer. Eu sei que nos dias atuais, com tanto botox, Fica meio... tá bem esticado. Mas faz igual eu. Inclusive, eu preciso retocar o meu. Então, aplica Botox, mas eu sempre falo pro meu médico, ó, eu preciso tirar essas rugas que tem na minha testa, mas eu tenho que continuar mexendo a cara, porque eu falo com comunicação, eu falo com a cara. Então, Tem que dar uma levantada, tem que apertar o sobrancelha. olho. por exemplo, eu não arquio a sobrancelha, porque eu preciso que ela levanta quando eu mexer. Se eu paralisar ela, eu não vou ter expressão. Então, de certa forma, impacta a minha Sim. comunicação. Então, tenha vida, tenha viço. Comece seu vídeo animado. A pessoa vai falar assim, ó, bom café, o café da nossa terra. O café da nossa terra. Nem você acredita no café da sua terra. Você fala desse jeito. Nem que o café é bom. Nem você tá acreditando. Então, colocar empolgação, tornar o conteúdo interessante. Você tem que mostrar que aquilo é interessante para você. Sim. Por isso que vai ser interessante para as pessoas também. É verdade. E existem tantas coisas que pode facilitar. Eu vi um vídeo, um conteúdo seu, que você postou do TP, do teleprompter. Sim. Não, é fantástico, realmente. Sim. Ajuda muito, mas é igual você falou no vídeo. Também não é você ficar engessada lá aparecendo um robô lendo. Então, você tem que ter um dinamismo, E eu eu tinha muita resistência com aquilo. Eu vi você contando. Nossa, os meus clientes pediam aquilo, eu queria morrer. Eu falava, não, eu vou fazer você falar sem isso, eu quero... E aí foi indo. Eu falei assim, eu vou testar isso aqui. Aí eu comecei a testar, testei uma vez, eu olhei, eu falei, não, eu tô lendo, eu sei que eu tô lendo. Aí eu mostrava pra todo mundo, não. Não, gente, eu tô lendo. Não, o olho não corre, tá tudo bem. E aí eu gesticulando e tal. Eu falei, ótimo, vamos testar com uma cliente que pediu. Fez, show. Eu falei, ó, aí é tudo um ajuste. Olha, vamos fazer de novo. Eu quero que você se solte um pouco mais. E isso é muito bom. Otimizou o tempo nosso, assim, muito, metade. Se eu gastava 4 horas para fazer uma produção de conteúdo mensal para um cliente, hoje a gente gasta 2. Uau, isso é fantástico. É para nós e para ele. O nosso cliente é muito corrido, né? Imagine o tanto que a gente ajudou ele, mais um pouquinho, né? Com uma ferramenta. Então a gente precisa estar se adaptando e eu gosto muito quando a gente sai da nossa zona de conforto, que isso para mim tava indo com os meus valores. Eu fiz o vídeo, vou te contar aqui. Por que eu fiz aquele vídeo? Porque eu sempre falei, não gosto, não vou usar, sempre falava com meus clientes, gente,
é feio, tira a autoridade. Eu usei essa frase, tira a autoridade, eu não gosto, não quero. E aí eu falei, quando eu coloquei o teleprompter, eu falei, agora eu vou ter que desconstruir isso aqui, né? Porque eu já tinha falado para todo Vou mundo. ter que voltar atrás. Eu já tinha falado para todo mundo que eu tirava a autoridade do meu cliente. E agora? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Foi uma coisa que eu aprendi. A gente aprendeu que aquilo ali pode ser útil e eu voltei atrás. E olha que legal você compartilhar isso. Por quê? O empreendedor, ele precisa ter essa flexibilidade comportamental. Sim. Por quê? Nós vamos aprendendo e construindo a nossa realidade, as nossas convicções. E aí tem pessoas que ela é assim, ela coloca uma coisa na cabeça, ela vai morrer com aquilo. É aquilo e Então, pronto. você defendia a sua verdade, aquilo para você Sim. era a sua verdade. Mas chegou um momento que você falou assim, por que eu tô sendo... digamos que o teu inconsciente, eu acredito que aconteceu essa briga no teu inconsciente. Como que eu posso dizer que eu não aceito algo que eu nunca experimentei? Exatamente. É se permitir. Então, o empreendedor, ele precisa se permitir olhar por outra perspectiva. Exatamente. Porque senão ele pode estar dando murro em ponto de faca só para defender uma coisa que ele aprendeu, mas que pode ser melhorada. Por que não? Não só o empreendedor, eu acredito que todo mundo tem que desenvolver um pouco de flexibilidade comportamental. Sim. Porque é essa flexibilidade que vai permitir você fazer o que você já sabe de forma diferente. E viver novo também, né? Viver o novo. Viver o novo. Posso dar um macete pro TP? Pode, certeza. Olha aí, ó. Vamos lá. Anotem, papel e caneta na mão. Você que precisa, então, gravar vídeos para tua empresa, falar do seu negócio, seu produto e tá com TP. Se você fica muito parada, sem piscar muito, pode parecer que você está engessada e que talvez você esteja lendo TP. Agora, se você criar um movimento e você apertar um pouco os olhos, inclinar o corpo para frente e gesticular, falar com um sorriso, que é mostrar os dentes, é impossível alguém perceber que você está lendo TP. Se você fica muito aqui assim, pode parecer. Agora, se você gesticula, você inclina o corpo para frente, você aperta um pouco o olho, tenta agir o mais natural possível. Ninguém vai perceber que você está usando TP. Esse Só é o macete. sucesso. Esse é o macete. Olha aí, ó. Eu espero que vocês tenham anotado. Outro corte para me mandar para meus clientes. Outra dica para meus clientes. Mas é isso. Mas a gente está fugindo um pouquinho da comunicação e eu quero falar mais da comunicação porque é algo que eu sou muito apaixonada. Eu gosto muito de ver pessoas se comunicando bem. Eu fico encantada quando eu vejo vídeo ou quando eu vou em palestra, quando eu vou em evento e eu vejo pessoas se comunicando bem. Tanto comunicação verbal quanto não verbal, que é muito importante também. E eu vejo que você fala muito disso, né? Como que a gente chega no lugar e faz total diferente. A diferença está desde quando a gente abre a porta. Sim. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa questão. O que eu tenho que fazer para me tornar notável, tá? De forma correta e de forma que eu vou parecer, sim, profissional, né? E não preciso ficar engessada, porque as pessoas acham que sempre tá assim, né? E é algo que você fala que não tem que estar sempre assim, mas tem algumas técnicas aí que você é boa nisso. Vambora. Primeira coisa, se você quer ser visto, você precisa se posicionar com a imagem projetada de como você quer ser visto. Outro ponto muito importante que a gente precisa falar sobre comunicação é você, querendo ou não, achando certo ou errado, você está sempre comunicando alguma coisa. Sim. Por que você não vai escolher as técnicas, as ferramentas necessárias para comunicar o que você precisa? Porque se eu não faço isso de forma consciente, eu posso estar comunicando uma mensagem completamente oposta de quem eu realmente sou e daquilo que eu quero transmitir. Beleza, vamos lá então. Postura, primeiro ponto. Tenha postura. Tem gente que anda assim, ó, ombro caído. Ela senta na cadeira, tá arrastando. Ela joga o corpo dela tudo aqui, ó, pra pelvis, aqui, faz aqui, ó. Sem postura. Uma pessoa dessa não tem vida. Uma pessoa dessa, ela tá assim, coitada, é uma coitada. Ó,
Postura. Ai, Naira, mas eu vou ficar assim o tempo todo. Como que você quer ser visto? Realmente, não é mamão com açúcar. É propositalmente, é Sim. intenção. Outra coisa, ande firme. Você vai num evento, você diz que tem palestra amanhã, um evento de negócios. Ande firme. Tem gente que anda Sim. arrastando os pés. Pise firme. Terceiro, vai cumprimentar alguém? Dá a Mão. mão. Mão forte e olho no olho. Ó, essa covinha da mão, pega aqui na minha mão, vou pegar no teu dedo. Percebe que fica sem nexo? Uhum. Ó, você vem com todo vigor para me apertar. Eu segurei no teu dedo, não encaixa. Então, essa parte da mão vai encaixar com a outra parte da mão da pessoa. Olha como deu match o aperto de mão, não é Sim. verdade? E ó, 2 segundinhos pelo menos olhando nos olhos da pessoa. Isso faz toda a diferença. Em um mundo onde as pessoas têm problema com contato visual, elas apertam a mão com a mão gelatinosa, molenga, Na ponta. ela está com medo, elas andam sem postura. Não, se você quer mostrar que você tem propósito, você sabe para que acordou e o que você foi fazer naquele dia, tenha postura, tenha um aperto de mão firme, olhe nos olhos da pessoa e fale em um tom de voz que todos entendam. A coisa mais esquisita que tem é alguém pedir para você repetir uma informação que você falou baixo demais. Você não falou, você sussurrou. Sussurrou. É chato eu ter que pedir para você repetir. E Sim. é constrangedor também para a pessoa. Ai, nossa, eu tenho que aumentar um pouquinho a voz. Então, tenha clareza que você está usando um volume de voz que a pessoa consegue te ouvir perfeitamente. Sim. Outro ponto é, se você é aquela que fala alto demais, que grita demais, tenha senso para ver se você não está em um ambiente onde as pessoas estão comunicando mais baixo e só você está gritando. Só sua voz está saindo. Tenha equilíbrio. Se eu puder dar uma dica sobre voz, use o mesmo tom de voz da pessoa. O mesmo tom. Se a pessoa fala um pouquinho mais alto que você, aumenta um pouquinho o volume da sua voz. Se ela fala um pouco mais baixo, diminui um pouco o volume da sua voz. Isso vai te ajudar a construir a conexão, que é o famoso rapport, que falam por aí com a ferramenta de PNL, que é você tornar-se parecido com a pessoa de forma proposital por conta do neurônio espelho. Eu tenho muito mais facilidade de gostar de quem se parece comigo. Sim. Então, se eu sei dessa informação, eu posso propositalmente espelhar aquela pessoa para fortalecer o vínculo, gerar mais confiança e conexão com ela. Show. E isso serve não só para negócios, né? Para tudo. Serve no relacionamento, serve em casa com os filhos, né? A gente precisa ter uma comunicação muito assertiva. E eu vi que você, em especial Dia dos Namorados, fez alguns vídeos ali. Eu encaminhei vários. Mas você vê que faz toda a diferença? Sim. É um detalhe. E eu sempre falo algo nas minhas palestras que é: não adianta você dar um show no palco se você vive um caos dentro de casa. Sim. Quem pode afirmar se eu me comunico bem é meu marido, que dorme e acorda comigo todo dia. Porque é fácil fazer um vídeo lá no Instagram falando coisas interessantes sobre comunicação. Falando mas no bonito. meu dia a dia eu estou praticando? Opa, a Naira é perfeita? Não, eu tenho um monte de erros. Mas a gente tem humildade de sentar e falar assim: olha, isso aqui não está funcionando, a gente precisa melhorar nisso aqui. Ó, isso aqui você tem que melhorar, não gostei. O dia que você falou, beleza, me perdoa, vou melhorar, vou fazer diferente. A gente erra, mas a gente busca acertar. E como você falou sobre relacionamentos, olha que interessante. Imagine que você chegou em casa, tua mulher tá conversando contigo, ou o teu marido, que seja, e aí a pessoa tá desse jeito aqui, ó. Se você quer demonstrar o mínimo de interesse pelo que a pessoa está falando, e isso vale para tudo, inclina o corpo para frente, porque é natural do ser humano. Se eu olhar para você e falar assim: menina, você não sabe da fofoca que eu tenho para te contar. O outro já se ajeita, Naturalmente. Conta, menina, o que foi? Então, se você quer demonstrar que você realmente está focado, você está interessado na conversa com a pessoa, inclina o corpo para frente, olhe. Ao invés de você ficar aqui, ó, com as mãos escondidas embaixo da mesa, coloca em cima da mesa, deixa suas mãos aparecer, elas carregam verdade. Ó, pensa comigo, se eu tô aqui
e eu quero roubar esse objeto não, esse café, levar para minha casa, porque senão é um café muito bom. Se eu quero roubar ele, o que eu faço? Eu pego o café, eu escondo, não é assim? Sim. Mas se eu não tenho nada a esconder, eu deixo sempre aparecendo. Inconscientemente é isso que acontece quando uma pessoa esconde as mãos. Parece que ou ela tá insegura, ou ela não tá sendo tão sincera. Quando você mostra as mãos, quando você ocupa espaço, você transmite clareza, você transmite Sim. verdade. Gente, a gente aprende. Vocês estão anotando tudo aí, né? Deixa eu contar um segredo pra você aqui. Quando você falou da postura, né? Todo mundo se arrumou na cadeira. Opa! Todo mundo se arrumou na cadeira. Mas falando sobre comunicar bem. Cresce mais rápido quem se comunica bem em qualquer área, seja no digital, no físico. Eu falo isso com toda a certeza do mundo. Por quê? A comunicação é a habilidade mais requisitada no mundo. Ó, esse ano mesmo saiu uma pesquisa da Forbes que mostrou que essa seria uma das habilidades mais requisitadas, que empresas estão contratando mais pessoas que sabem se comunicar. Sim. Então, não basta você ser bom tecnicamente, você precisa saber mostrar que é bom. Vou dar um exemplo. Você já leu algum livro ou já viu algum vídeo do Augusto Cury? Sim. Maravilhoso. Ótimo. Fantástico. Se eu te falar que o Augusto Cury foi rejeitado diversas vezes, não lançavam os livros dele. Por quê? Até que um dia uma mulher chegou para ele e falou assim, olha, doutor Augusto Cury, o senhor é inteligente demais. As pessoas não entendem o que o senhor diz. Então ele teve o desafio de ter que fazer um curso de oratória, aprender a facilitar o entendimento para se comunicar com as pessoas. E ele é um dos homens mais lidos, um dos escritores mais lidos. Como é bom ouvir Augusto Cury, como é bom ler as obras dele, não é verdade? Sim. Então, a comunicação, ela muda destinos. A comunicação te torna conhecido. A comunicação facilita a tua vida. Você quer ter uma vida mais fácil? Aprende a se comunicar. Por quê? Você se relaciona melhor com as pessoas. E tem gente que acha que ter um bom currículo técnico garante alguma coisa, não necessariamente. Por quê? Você é empresária, você sabe. Sim. Você contrata uma pessoa tecnicamente perfeita, mas ela se comunica de forma agressiva, ela não recebe ouvir feedbacks, ela não tem uma escutatória boa, que está dentro da comunicação, está dentro da oratória, ela vai minar toda a tua equipe. Vai ficar uma relação difícil com toda a equipe. E aí? É mais fácil você contratar uma pessoa que sabe se comunicar bem com os outros, ou tem mais facilidade de aprender isso e ensinar a parte técnica para ela, ou ficar sofrendo na mão daquela pessoa que sabe demais. É, a habilidade a gente vai treinar, né? A profissão. Habilidades comportamentais. Sim. Comportamentais. E por quê? Nós vivemos a era dos comunicadores. Anos atrás não era assim. Sempre foi uma habilidade muito requisitada. E quem soube se comunicar sempre saiu na frente. Mas hoje o mundo está vivendo o pico dos comunicadores. Sim. Por conta do posicionamento nas redes sociais. E isso era até um próximo tema que eu ia falar contigo aqui, sobre 1,5 milhão de seguidores. Esses 1,5 milhão de seguidores, somando todas as suas redes ali, né? Você julga que o segredo para atrair essas pessoas de forma orgânica foi a comunicação? Foi a comunicação. Tem duas coisas importantes no meu crescimento no digital. Uma eu consigo explicar, a outra não. Então vamos lá. Primeiro, o que eu fiz? Em 2023 eu fui banida de todas as minhas redes sociais, sem nenhuma explicação. Eu perdi todas as minhas redes sociais e eu tive que começar do zero. Então eu comecei o meu Instagram, por exemplo, no dia 7 de fevereiro de 2023. E o que eu me comprometi a fazer? Criar um conteúdo de valor, falar sobre o que eu realmente acreditava e ser constante, independente das visualizações. Não importava se tinha 50 visualizações, 5.000 visualizações, o meu foco não era isso. Porque, como você disse, número de seguidor e visualização é muito para massagear ego também, se eu não vendo.
Agora, se eu faturo com o que eu tenho lá, maravilhoso. Show. É meu negócio. Quanto mais, melhor. Com certeza. E aí, eu nunca fui focada nisso, mas em ter um compromisso muito sério com a minha audiência. Uma pessoa que entrasse na minha live, ela era importantíssima para mim, assim como é até hoje. E o grande desafio é ser constante. É você postar todo dia, encarar realmente como um trabalho e não como algo a mais que você vai fazer de vez em quando se sobrar tempo. Você não vai gravar se sobrar tempo, você vai colocar na sua agenda o horário que você vai gravar, porque aquilo é importante. Sim, faz parte, sobrar, né? Faz parte. Constância e naturalidade. A verdade. Existe tanta mentira, tanta vida perfeita, que vamos ser realistas, as pessoas até querem ser enganadas com a vida perfeita, mas ela não existe, gente. Não existe. É perrengue, é caos, é problema para resolver. Você se diverte, você brinca, você curte, mas você também tem vida É carro real. estragando em viagem, Gente, essa viagem minha foi um desafio. O carro estragou, tivemos que locar um carro, deixamos para lá, pegamos paralisação na BR. Minha mãe adoeceu, meu marido passou mal. São perrengues que acontecem. Sim. Tem dia que você acorda indisposta. Isso é a verdade. Você erra, enfim. E eu fui muito constante. Essa foi a minha primeira estratégia: postar um conteúdo que eu sabia que iria fazer a diferença. Como que eu sei disso e como você pode saber? Quais são as principais dores dos seus clientes? Qual é a solução que você tem para essas dores? O medo de falar em público é o segundo maior medo do mundo. É verdade. As pessoas, elas não se sentem ouvidas, elas se sentem ignoradas. Muitas vezes elas sentem que a opinião delas não são levadas a sério. Elas falam e nada acontece, são mal interpretadas, estão há anos em um segmento e uma pessoa que começou muito antes está fazendo muito mais sucesso. Sim. Então, é uma dor. E o que eu falo, eu apresento uma solução para todas essas dores. E uma solução prática, que se a pessoa tiver coragem de praticar, vai dar certo. Então, que problema se resolve? Essas são as estratégias que eu consigo explicar. A que eu não consigo explicar é que é sobrenatural. Foi Deus. Deus fez isso também comigo. Eu tenho uma relação muito, muito próxima com Deus. E eu acredito, isso aconteceu em 2021. Eu sempre fui uma pessoa que eu nasci e me criei na igreja. Mas eu sempre fui uma pessoa religiosa. Sim. Eu conheci a Deus e eu me converti de verdade no ano de 2021. Então, a minha relação com Deus mudou toda a minha vida. A minha mentalidade, a minha forma de ver as pessoas, de enxergar o mundo completamente. E Deus me disse que eu falaria para nações e que Ele sopraria o meu nome. E Ele falou assim para mim através de um profeta. Ele falou assim, ó, eu vou te levar para nações, eu te levantei, eu sopro o teu nome e hoje eu autorizo o teu crescimento. Eu dormi e acordei com 30 mil novos seguidores. Então é a parte sobrenatural. Olha. Eu dormi e acordava com 10 mil novos seguidores. Teve um dia que eu ganhei, acho que foi 80 mil seguidores em 24 horas. Eu falei, o que é isso? Mas, primeiro, constância. Eu sempre encarei o meu trabalho com muita responsabilidade. Não dá para fazer pouco. Não dá para fazer meia boca. Independente do que eu fazia como se fosse para Deus. Sim. E não para um ser humano. E Ele me recompensou. Era o seu melhor. Com toda a sua força, toda a sua garra, você acordava, fazia todos os dias. E sem me apegar a isso. Teve uma colega minha... Nessa época, quando começou a estourar a rede social, você trabalhava em outra área ou já trabalhava? Já trabalhava com isso. Trabalhava, você já tinha empresa ou já? não? Já. Já tinha Quando empresa? eu estourei, eu já tinha minha empresa. Ótimo. Por quê? Até o ano de 2022, eu dava aula em uma escola de oratória. Uhum. Porque foi assim, até 2020 eu ainda estava no SBT trabalhando. Em 2020 eu fui convidada para dar aula numa escola de oratória. Foi meu primeiro desafio como professora. Fui. E ali eu já estava indo para o desenvolvimento humano. Então eu fiz coaching, programação neurolinguística, curso de inteligência emocional, porque eu queria me desenvolver como pessoa. Sim. E eu comecei a afunilar para isso.
Depois que eu fiz todos esses, eu me aperfeiçoei, eu já comecei a dar algumas palestras, eu já comecei a ministrar alguns treinamentos. E chegou um momento que as coisas começaram a acontecer e eu queria muito isso para mim. E eu falei assim, eu vou viver de treinamentos. Show. Então eu tinha duas opções. Eu continuava no CLT ou eu me desvinculava. Eu resolvi me desvincular. E diferente de muitas pessoas, eu não tinha um fluxo de caixa, eu não era uma pessoa com educação financeira, eu não guardava dinheiro, eu não investia, eu gastava tudo. Entrou hoje um treinamento. Eu não tinha, sabe? Mas o que eu fiz? Eu decidi empreender sem preparo. Eu pedi conta, eu financiei um carro, abri um CNPJ e contratei uma funcionária. Tudo isso para pagar com que eu fosse vender. Essa é das minhas. Então, o que que eu... Naira, qual foi a sua maior motivação assim quando você iniciou o seu negócio? Conta, boleto. Ou eu tenho uma conta grande para pagar, então eu tenho que vender, eu preciso fazer esse negócio acontecer. E não tem plano B. Não tem. O A tem que funcionar. Porque eu decidi, eu vou viver de treinamentos. Eu decidi isso. Eu vou viver de treinamentos. Eu comecei a trabalhar e trabalhar. E eu nunca consegui ter uma entrega, vou entregar pouco. Essa é até uma das coisas que especialistas falam pra mim. Naira, você é muito disponível. Naira, você entrega muito no conteúdo gratuito. Eu falei, gente, eu não sei. Naira, você entra na live, não é pra você fazer isso. Eu não sei fazer pouco. Essa sou eu. É assim que eu entrego. E então eu comecei a fazer. E as coisas foram acontecendo. E em 2024 foi o meu grande boom nas redes sociais. Então, de 2022 ali que eu comecei, Sim. até fevereiro de 2024, eu tinha ali os meus, acho que entre 10 e 18 mil seguidores. E aí, ano passado mesmo, as coisas começaram a acontecer. Fruto de um trabalho muito responsável, mas principalmente a mão de Deus. Sim. E mais um insight que você deixa aqui para nós, que não acontece da noite pro dia. Acontece da noite pro dia, mas tem muitas noites e muitos dias para trás, né? Tem. A gente, às vezes, olha uma rede social grande e fala assim, nossa, mas como tem seguidores, como tem visualização. Mas vai olhar lá, quanto tempo tem, quanto tempo vem nessa constância, nesse propósito, porque eu vejo que se você não tiver propósito com aquilo ali, se torna difícil de você criar, porque tem hora que a gente não quer. Tem dia que você não tá bem, você tem que ligar uma câmera, você tem que falar no microfone, e aí a gente procrastina, né? E eu acredito que seja o maior impasse de quem não faz sucesso na rede social, que não faz sucesso até nos negócios mesmo, é a procrastinação. E vamos falar sobre isso? Vamos, eu gosto desse assunto, porque esse assunto é bom demais. O que eu tenho aprendido e colocado em prática que tem me ajudado muito? Primeiro, a Naira sempre foi procrastinadora, tá, gente? Vamos deixar isso claro também. Porque a gente tem que ser honesta, tem que ser sincero. Então, eu não sou de procrastinar o que eu gosto, mas o que eu não gosto... Amanhã eu faço. Tinha um negócio de deixar para depois. E o que eu aprendi? Eu aprendi que a procrastinação nada mais é, e eu tô falando dentro do que eu aprendi, tá? Sim. Sem estudos científicos, que eu não sou dessa área para falar. Falando do que deu certo na minha vida. Eu aprendi que procrastinação nada mais era na minha vida do que falta de organização. Não é que eu era procrastinadora, eu era desorganizada. Sim. E por não ter organização, eu não fazia. Nunca tinha tempo, tinha outras prioridades. Hoje, o que eu tenho? Eu tenho uma rotina. Eu nunca fui uma pessoa de rotina. Hoje eu tenho uma rotina. Eu tenho uma hora para acordar, eu tenho a hora que eu vou fazer o meu devocional, que eu gosto de fazer sempre no período da manhã, meu devocional. Então, o meu café da manhã, o que eu vou fazer no período da manhã, o que eu vou fazer no período da tarde. Naira, você segue a risca? Eu sou uma pessoa muito flexível. Então, surgiu uma reunião, a Thay me ligou, disse que precisa falar comigo. Vamos abrir uma exceção. Vamos o que ajustar. Tem aqui que dá para eu ajustar? Tem alguma coisa que eu posso jogar para amanhã? Mas a minha rotina em si, ela tá pronta. Sim. Então, eu acordo, eu sei que antes das 8 da manhã, eu já vou ter tomado o meu banho, eu vou ter feito a minha maquiagem e eu vou estar com independente se eu estiver em casa. Por quê? Porque eu sei que eu vou gravar um stories. E se eu tiver? Eu tenho muita olheira. Se eu tiver acabada, eu
Eu vou olhar aqui e falei, gente, é muito desânimo na vida do ser humano, parece que eu tô morta. Não vai dar certo. Tem dia que não... Então, se eu sei que eu coloquei na minha rotina que eu vou me arrumar, eu tô pronta. Se eu quiser gravar um stories agora, se eu tiver uma ideia nesse momento, eu tô pronta. O conteúdo vai sair. Eu tô pronta. Se tiver uma reunião online, vai fazer. Outra coisa que eu aprendi a me organizar. Eu faço muita maquiagem no carro. Então, eu coloco minha roupa, é tempo, é corrido. Por exemplo, o brasileiro tem uma vida corrida. Sim. Então, eu maquio no carro. E se fosse no ônibus, eu ia fazer maquiagem, tentar fazer maquiagem no ônibus também. Então, eu comecei a otimizar isso, entender que não é que eu era procrastinadora, eu era uma mulher muito desorganizada. É. Isso aí vai dar uns tapas em muita gente aí, viu? E o CAF, de onde surgiu? Uau. Primeiro fala o que significa, porque eu não quis dar o spoiler lá no começo. Fala o que significa o CAF e como que ele surgiu. CAF, comunicação autêntica e facilitada. Autêntica porque eu carrego muito isso, a autenticidade. Sim. É muito mais fácil você se comunicar, se posicionar e conseguir o seu espaço quando você é de verdade. É um peso, é um fardo muito pesado querer transmitir uma imagem diferente da realidade. Sim. E não significa que você não pode usar técnicas para transmitir a mensagem que você precisa. Isso é clareza de conversa. Mas eu não posso querer mostrar para as pessoas uma vida que eu não tenho. Criar um personagem? Criar um personagem. Criar um personagem. Por exemplo, quando eu iniciei a gravar vídeo na internet, eu tinha uma parede com um papelzinho de parede. Assim, bem simples. E um dia, uma mulher me... Naira, por que você não vai para o escritório? Você sabe? Assim, gente, hoje eu não posso. É o que eu tenho. Então, era isso que eu tinha para oferecer. Era isso que eu mostrava. À medida que as coisas foram acontecendo, fui melhorando. Mas eu precisava ser sincera. Eu ia o quê? Eu ia gravar só em lugares lindos para querer dizer para as pessoas que eu tinha dinheiro. Não! Então, primeiro, tenha honestidade, tenha autenticidade e seja você. Não tenha medo de ser diferente. Sim. Não é comum mulheres com... Hoje até sim, mas mesmo assim não é tão comum. Olha, eu já tive igualzinho o seu. Há 2 anos atrás era assim também, né? Não é? Então, olha a diferença. A autenticidade é você estar conectado com a tua identidade. Sim. A autenticidade tem ligação com identidade, com quem Deus te fez para ser. Eu acredito muito nisso. Então, você para de buscar muita aprovação das pessoas. Você tem uma mensagem clara, uma ideia clara do que você precisa transmitir e você vai fazer aquilo. E você não se muda, não fica se mudando para caber dentro das perspectivas das pessoas. Você transmite a mensagem que o mundo dos negócios exige que você transmite e você não se perde em você mesma. E por que facilitada? Porque é para ser fácil. Eu ensino oratória com coisas do dia a dia, com a xícara de café, com o microfone, com o que você usa no dia a dia. O meu objetivo sempre foi descomplicar, desburocratizar a oratória e a comunicação. Por isso, facilitada, o nome do método. E eu carrego dentro do CAF um tripé. Primeiro, merecimento, porque como que alguém vai conseguir aparecer, se comunicar, falar em público, se ela está cheia de crenças limitantes e padrões comportamentais, presas em padrões de comportamentos negativos, que autodepreciam a própria imagem, que faz ela não ter percepção de valor, que faz ela duvidar da própria capacidade. Isso tudo é emocional. Então, primeiro eu trabalho o merecimento. Depois vem a projeção. Qual é a projeção? Onde eu quero chegar? Como eu quero ser vista? Para onde eu vou? E aí vem as técnicas. Porque geralmente fazem o inverso. Sim. Entregam as técnicas. Eu trabalho a comunicação como comportamento, então é de dentro para fora. Primeiro eu preciso que você se entenda, que você se acerte consigo mesmo e depois se aplica a técnica. E aí nasceu o método. E aí nasceu o método. E eu sempre quis aulas rápidas e práticas. Então, como aluna, você sabe, são aulas de 15 minutinhos. No máximo 20 minutinhos. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Objetiva. Objetiva, sem enrolação, de forma dinâmica, para prender a atenção e fazer com que a pessoa entenda que aquela técnica ela pode usar durante o dia dela. Seja no trabalho, seja no relacionamento, para se posicionar na internet, independente do que ela vai fazer.
E o método, quando eu comprei no seu aniversário. Aham. Tava namorando ele há uns dias, assim, sabe? Eu vou namorar aqui. Porque o digital, eu acho engraçado que as pessoas acham que vai lançar um curso e vai vender, né? Não é assim. As pessoas namoram, as pessoas vêm conhecendo, né? Vem sabendo se aquela linguagem vai comunicar comigo. Porque tem muito isso, né? A identificação. Por isso que é importante a gente ser autêntico. Porque nós vamos comunicar com a pessoa que se parece com a gente, como você falou, né? Tem que dar o match ali, né? É muito importante, porque imagina, você me vê no Instagram, aí você gostou, aí você vai pro CAF, é muito diferente. Ou é tudo parecido, mas aí você tem a oportunidade de me conhecer pessoalmente, Sim. eu sou completamente o oposto daquilo que você viu nas redes sociais. Sim, eu vou fazer um stories que é a mesma coisa. É decepcionante. Sim. Então, a autenticidade é tudo. Eu preciso ser essa pessoa que você me vê aqui, você me vê lá no Instagram. E aconteceu isso com uma pessoa que eu segui, assim, fui para São Paulo e tive a oportunidade de conhecer a pessoa. E aí eu falei, nossa, mas não é a mesma pessoa. Olha aí. E era a comunicação era leve, era gostosa no Instagram. Às vezes você via ali e você falava assim, é gente da gente, né? Uhum. E aí chegamos para conhecer pessoalmente e não era. Você tem aquela decepção, e aquela decepção vira um bloqueio e acabou bem ali. O relacionamento nem começou, já acabou. E você sabe, esse bloqueio, ele é legítimo. Eu acho que a gente pode até substituir esse nome por bloqueio, porque é a falta da verdade. Sim. É a falta da verdade. Uma coisa eu tenho muito esse tato. Um dia eu encontrei uma palestrante, ela é famosíssima, e a experiência com ela não foi tão interessante, mas ela estava em um momento onde naquele dia tinha estourado uma bomba no colo dela e estava assim super viralizado. Então eu tinha clareza que emocionalmente ela não estava bem. Agora, outra coisa é você se decepcionar com a forma de tratar, com a educação, com a recepção, sim, com a maneira de atender. Isso é chato. Sim. Então, esse bloqueio foi o quê? Desconstruiu algo que não foi uma expectativa que você criou, foi o que a pessoa vendeu. Sim, e aí a gente chega e fala, nossa, mas não era isso que eu estava vendo, não era isso que eu estava esperando, mas eu acredito que os alunos do CAF são muito realizados lá dentro, porque tem a comunidade também, né, do CAF. Se você quiser falar um pouquinho dele aí, quiser vender ele, esse é o seu momento, e eu sou aluno e posso assinar embaixo. Então você vende o CAF aí. Como que o CAF te ajudou? Eu estou ainda, como eu comprei agora recente, eu estou na metade ali do treinamento. E eu vejo que é fácil. Eu sou uma pessoa muito prática, por ter pouco tempo, e aí a gente entra lá na questão da procrastinação, falta de organização, é por aí, né? Pegou. É isso aí. Então, assim, eu tenho pouco tempo para fazer, mas eu tenho as minhas horas de estudo. Então, eu tenho a minha hora com a mentoria, eu tenho a hora com os meus treinamentos que eu estou fazendo, né? E o CAF eu vou fazendo uma aula, eu faço 2 aulas por semana dele, eu estipulei isso. E aí eu comprei ele no seu aniversário ali, estou na metade do curso. Gente, essa mulher, ela é boa mesmo no negócio de comunicação. Se você tem problema com comunicação, pode comprar o CAF, tá lá na bio dela, olha aí, ó. E você vai transformar a sua comunicação. Porque esse curso eu até indiquei para minha esposa, ela tá esperando eu terminar de fazer, porque ela vai fazer. E ela que me apresentou você. Sério? Ai, isso aí é... Gostei tanto da sua esposa. Isso aí é o assunto pra janta, viu? Isso aí é o assunto pra janta. Mas foi ela que me apresentou e quando veio o treinamento, o CAF, eu mandei pra ela. Eu falei, eu comprei o treinamento. Tava namorando ele, ela lançou essa promoção que eu achei que ela tava ficando doida. Eu também achei que eu tava ficando doida. Depois que eu falei, Jesus. Gente, já passou também, tá? Só foi aquele dia e vocês perderam. Eu fiz 30 anos uma única vez na vida. Não, e ano que vem não vai ser 31. Não vai ser R$31. Então, assim, é um curso transformador. E até no valor normal, está num valor super bacana, porque realmente, se você quer aprender técnicas, você tem que estudar. Não adianta, ainda mais na minha situação que eu tinha muitas dificuldades. E eu brinco muito, e eu
eu falo que eu brinco, que é pra não ficar tão sério e ficar pesado. Que muitas das vezes eu ainda volto pra minha caixinha do tímido. Eu sou tímida, então tem vezes que minha bateria social ela acaba muito rápido. Tem vezes que, assim, eu não quero ir no lugar. Eu falo, meu Deus, eu não queria ir, eu não quero ir. E aí eu vejo que é coisas lá da infância, aí vem um bloqueio na minha comunicação. E a gente estudando, a gente sabe que tem técnicas para melhorar isso, tem coisas que a gente descobre que fala assim, olha aí onde me colocou nessa situação, onde o tímido, eu escutei uma vez que era pessoas que não dava a sua opinião sobre determinados assuntos e se retraía. E eu falei, nossa, é verdade, porque quando era para me dar minha opinião, eu me bloqueava, falava, não, o que essa pessoa vai achar? E aí eu sempre ficava calada. Eu não ia para o recreio, porque eu não queria que ninguém olhasse para mim. Eu era aquela pessoa que eu entrava nos lugares e eu falava, meu Deus, estão me olhando. Chegar atrasado nos lugares? Nunca na vida. E isso, eu descobri que era um problema na minha comunicação não verbal. Era na minha postura, era me aceitar em alguns determinados momentos. E ali, você falando ali que o CAF tem esse ensinamento da pessoa se descobrir no começo, eu tive vários insights ali naquele começo e eu pensando, nossa, realmente aqui eu tenho ainda essa, vou dizer assim, essa pontinha aqui ainda que precisa ser curada. E quando eu falo isso para meus clientes, eu era tímida, eu sou tímida ainda. Não, não é, tá? Eu falo, a gente aprende. Aprende, por quê? A gente aprende técnicas. E é muito interessante você compartilhar isso, porque tem gente que acha que uma pessoa tímida não pode ser um excelente comunicador. E é muito contrário. Um tímido pode ser um excelente comunicador. Primeiro que quando falar vai ser muito preciso. Sim. Não é aquela pessoa que está o tempo todo... Quando fala é específico, é objetivo. E geralmente quando ele aprende a se comunicar, ele é muito interessante. Sim. Ele sempre surpreende. E tá tudo bem ser tímido. Tá tudo bem ser tímida. O que você não pode é ser uma prisioneira da timidez. Você precisa administrá-la. Você precisa conduzir. Eu sou uma pessoa tímida, mas eu sei que eu posso chegar, cumprimentar alguém forte, olhar nos olhos, perguntar se está tudo bem. Sim. Eu posso falar mostrando um sorriso. É uma ferramenta que você aprendeu para te ajudar a desenvolver com pessoas os seus relacionamentos, mesmo sendo uma pessoa tímida. Tá tudo bem ser tímida. E aí, e tem a diferença da timidez e aí das travas, dos bloqueios na comunicação. E me diz uma coisa, como que foi a tua infância? Você foi criada com vó, foi criada com pais? Agora vem. Eu fui criada por avós. E era só eu de menina até 9 anos, depois que veio minha irmã. E aí tinha os meninos que eram mais velhos que eu, então assim, a gente não tinha uma comunicação. A menina não comunicava com os meninos, porque eu vim de uma família muito rígida, então assim, menina não brincava com os meninos. O meu avô era bem rígido a isso. E eles também não tinham uma comunicação muito clara com a gente. Não tinha assim, senta aqui, vamos conversar, vamos ler um livro. Não. Era muito... Claro que assim, não... Eles tinham aquilo naquela época, eu sempre falo, deram o melhor com o que tinham. E aí a minha comunicação, quando eu era na infância, era muito... Não existia. Não era nem muito nada, era não existia. Chegava as pessoas em casa, sabe onde eu escondia? Minha mãe vai escutar isso e ela vai comentar nesse vídeo. Eu escondi atrás do guarda-roupa. Por que atrás do guarda-roupa? Porque ali ninguém ia me achar, a não ser a minha mãe. A minha mãe era a única que sabia que era ali que eu ficava. E a minha mãe deixava o lugar do guarda-roupa, afastado da parede que ele ficava de canto assim, ela deixava espaço que ela sabia que era lá que eu ia entrar. Se acontecesse qualquer coisa que eu não gostasse, em vez de reclamar, de chorar, de fazer qualquer coisa, era pra trás do guarda-roupa que eu ia. E qual era a sensação quando tua mãe chegava? Quando minha mãe chegava, eu falava assim, nossa, me descobriram aqui, mas é minha mãe. É minha mãe, tá tudo bem. Não, da minha mãe não. Mas a visita me incomodava muito. Me incomodava ao extremo, assim, sabe aquela de apertar a bochecha? Pra mim era o fim.
Para mim, o meu dia acabava ali, quando chegava alguém, e eu era polaca, do olho azul, o cabelo na cintura, loirinho que era branco. E aí você imagina, todo mundo queria Fofinha. pegar na bochecha. E eu não gostava de toque. Hoje eu tenho um relacionamento com toque muito bom. Pego na mão, abraço, porque eu trabalhei isso. Porque até então, antes do marketing entrar na minha vida, isso não era presente. A minha esposa está ali, nós somos 10 anos quase casadas, e ela pegou essa fase de vamos na casa dos amigos? Não, não vou, pode ir sozinha. Até que um dia ela chegou em mim e falou assim: eu casei para mim andar sozinha? Eu falei: epa, aconteceu algo por aqui, eu tenho que rever. Então, assim, ela é dessa fase de falta de comunicação verbal, falta de comunicação não verbal. Era. E qual a chance? Olha, que gente, eu você foi ganhei uma consultoria crescendo? agora. Você Eu ganhei uma consultoria agora. Vamos lá. Você foi crescendo, então você cresceu com a avó, sua mãe estava ali por perto, mas você Sim. teve ali mais a participação dos seus avós na sua criação, e você ia na escola, então você tentava, de certa forma, se proteger. Qual a chance de esse esconder, essa timidez, ser o reflexo do seu cantinho do guarda-roupa? Todas. E aí, Todas. esse lugar que você se escondia, qual a chance de você se esconder esperando a mamãe vir Exatamente. resgatar e mostrar que estava tudo seguro? Por não ter essa percepção de que, opa, tá seguro, tudo bem, eu posso sair, você se manteve muito tempo escondida lá. Sim. E hoje eu volto no meu guarda-roupa fictício. Quando eu falo assim, olha, minha bateria social acabou, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. E assim, a minha esposa, ela que segura as pontas. Ela fala, não, senhora, sorria e acena. E você tem a segurança, por isso que as pessoas elas têm que se entender. Sim. Porque hoje você tem a segurança de, eu até vou lá no meu armário, mas eu sei que ninguém precisa me tirar de lá. Eu Sim. sei o caminho de volta. Sim. Eu sei que tá tudo bem quando eu quiser sair. E não preciso que alguém vai me resgatar. E tá tudo bem eu ir também de vez em quando. Tudo bem. Primeiro, é isso que as pessoas elas precisam entender. Você não vai estar bem o tempo todo. Gente, eu sou comunicativa, eu sou sanguínea, esse é o meu trabalho, eu amo, eu tenho o maior tesão em trabalhar em que eu faço. Eu amo palestrar, eu amo atender as pessoas, mas tem dia que eu tô esgotada. Sim. Então eu tô ali, meu marido sabe, a única coisa que eu quero é chegar em casa e eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, eu não quero receber ninguém na minha casa, eu quero ficar só. No máximo, é ele comigo. E pronto, acabou. E tá tudo bem. Sim. Porque quem trabalha com o público, esse é o nosso descanso. Como que a gente descansa? Longe de pessoas. Tirando esse contato. Porque você precisa recarregar suas energias para depois você estar bem de novo. Então, querendo ou não, suga muito, né? Suga. Esse nosso trabalho de estar com pessoas, de ajudar pessoas, acaba a gente pegando ali, né? Eu acredito muito nessa questão de energia, né? A gente é uma troca de energia, a gente tem a nossa vibração que vai ali de encontro com a vibração das pessoas que a gente está nesse momento, e aí acaba assim, tem hora que a nossa bateria ela esgota totalmente. E aí é aquele momento que a gente tem, eu tava contando no carro que eu simplesmente entrei no carro e fui para um chalé final de semana, uns 2 finais de semana atrás. Foi exatamente isso. Eu falei pra Tal, eu falei assim, eu preciso de pescar. Eu preciso. E assim, vamos organizar uma pescaria, porque eu amo pescar também. Eu só estava pescando e ela dormindo. E eu pescando lá, ó. Focadíssima. Nossa, foi o meu domingo. Pode assim, até não pescar, mas tá na beira do rio, tá bom. Estava lá e voltei toda queimada. Você imagina a cor, né? Vermelho igual um camarão. Mas foi ótimo. E eu sempre falo pra ela, eu preciso às vezes disso. Sim. Eu preciso, porque senão a gente começa a cabeça assim, a gente começa... Parece que deu um curto, assim, não pensa mais. E olha que interessante. Você sabe por que você precisa ir pescar? Ou, por exemplo, ir para a natureza? Porque você trabalha com digital. Você está o tempo todo mexendo com tecnologia. Sim. Onde você vai se recarregar? Com a natureza. Você precisa de verde.
Você precisa Sim. de vento, você precisa ver a lua clara no céu, você precisa ver o pôr do sol. Tem dia que eu vou Você andar se só re- de carro, eu você- pego a estrada. Você se reconecta com o natural, com o orgânico, com a natureza, com o ambiente. Isso é muito interessante. E isso fica aí um alerta para todas as pessoas. Sim. Então, saiba o que te recarrega e não se sinta culpado por precisar disso. O teu corpo, o teu organismo precisa disso para funcionar. Sim. E para a gente fechar essa caixinha, muito legal você compartilhar um pouco da tua infância, da tua história, porque quantas pessoas vivem nesse lugar até hoje? Sabe? Verdade. Quantas pessoas, elas foram crianças que elas nunca foram ouvidas. Toda vez que ela ia falar, fica quieta. Onde tem criança, adulto não fala. Né? Onde tem adulto, criança não fala. Ah, vai pro quarto. Ah, sai daqui. Sim. E às vezes a criança queria falar, que nada, engole choro. Então, quantas crianças, elas viveram essa realidade e se tornaram adultos gerenciados por crianças traumatizadas? Porque essa é a grande verdade. Nós somos filhos da nossa criança. Nós somos o reflexo. É verdade. E se você não olha, se você não reprograma isso, dá para reprogramar. Você fica refém dessas circunstâncias. Então, olha para você, olha para os seus medos, entenda a tua insegurança. Né? Por que eu tenho tanto medo de falar? Por que eu tenho tanto medo de gravar? Eu tenho medo de quê exatamente? Então, eu tenho medo do quê exatamente? Às vezes você vai encontrar a resposta e vai ser: eu tenho medo das pessoas rirem de mim. Eu tenho medo de ser ignorado. Ah, beleza, mas de onde vem esse medo de ser ignorado? Muitas vezes esse medo de ser ignorado é porque você realmente foi ignorado em algum momento da sua vida. Sim. Que momento foi esse? Foi quando você talvez passou por um trauma, você passou por uma situação e você tentou contar para alguém e não acreditaram em você? Vamos se tirar desse lugar. Você não está naquele lugar mais. Anos passaram, você tem outra mentalidade, você tem outra vida. Hoje você consegue se defender. Hoje você consegue defender a sua história. Você não precisa mais ser vítima dela. Você pode assumir o controle. Sim, verdade. Tem como você fazer isso. Olha para dentro de si. A nossa comunicação, seja ela verbal ou não verbal, é reflexo também do nosso estado emocional. Sim. Quando eu vejo uma mulher que ela fala o tempo todo num tom bravo, ela é o tempo todo mandona, o tempo todo que fala, e tá, não, você tá com, não tô com raiva, eu sou assim, é desse jeito, falei assim minha vida inteira. Ela tem questões emocionais para serem resolvidas, não é só o temperamento dela. Não é só o temperamento. Então, observe a sua comunicação. Observe. Uma pessoa tá aí amargurada, ela amargura todo o ambiente. É verdade. Então, olhe para a sua comunicação e se pergunte, de onde vem isso? Se você não descobrir de onde vem isso, eu te desafio a fazer a seguinte pergunta para você. Quem na minha família era assim? E você vai encontrar. E você, muito provavelmente, você odiava aquilo. Você rejeitava aquilo. E você acabou sendo exatamente aquilo que você odiava. Porque quando nós não gostamos de algo, quando nós rejeitamos algo dentro de nós, nós fazemos das duas uma. Ou você se torna igual, ou você se torna o oposto. Sim. E na maioria das vezes as pessoas se tornam iguais. O que você tem que fazer? Olha para aquilo e fala, não é meu. É do meu pai, ou é da minha mãe, é da minha avó, foi de um relacionamento que eu tive. Sim. Eu vou devolver isso. Sempre que você se perceber agindo daquela forma, você fala assim, isso não é meu. Eu não preciso agir assim. Eu posso agir de forma diferente. Eu escolho agir diferente. E aí você vai com essas afirmações e nível de consciência, mas ele aumenta, né, essa consciência do que está acontecendo, e aí você vai assumindo o controle. E aos poucos você vai resolvendo, mudando esse padrão de comportamento. Não é de um dia para o outro. Imagina, a pessoa viveu 20 anos, 30 anos da vida dela agindo de um jeito. E agora você sabe que pode mudar essa realidade através dessa percepção. Você vai precisar de um tempo repetindo propositalmente, intencionalmente, até lidar com aquilo. E sim, é possível reprogramar. Eu era uma mulher extremamente carente. Eu era uma mulher extremamente carente, com problema na minha autoestima. E aí eu fui trabalhando isso. E se eu não cuidar, eu ainda me vejo vítima da minha própria história.
É Então, verdade. eu tinha tudo para ser uma mulher frustrada com relacionamentos. Porque eu me casei, apaixonada, com 19 anos de idade, e eu me vi, depois de 30 dias de casada, em um relacionamento abusivo, onde ele me batia muito, e eu sofri todas as agressões possíveis, psicológicas, verbais, físicas e sexuais, do meu marido. E eu não sabia como sair daquilo. Eu não pedi ajuda, porque eu morria de vergonha das pessoas saberem daquela história. Sim. E eu era presa em paradigmas, em padrões, em religiosidade, e eu me sentia vítima daquilo. E é importante falar que religiosidade não é Deus e nem Jesus. Sim. Porque Jesus liberta, a religiosidade aprisiona. É verdade. E então, eu tinha tudo, por conta desse trauma, ter problemas em todos os meus relacionamentos. E eu tive em alguns outros depois. Até que eu comecei a olhar. Falei assim, gente, meu pai é um homem incrível, meu pai é um lorde. Meu pai sempre ensinou que nobreza não tinha muito a ver com dinheiro. Meu pai é um marido incrível, foi um pai incrível. Eu olhava para meus irmãos e falava, meu Deus, meus irmãos são homens maravilhosos. Por que eu vou fazer isso comigo? Não é verdade. Não existem só pessoas ruins no mundo. Sim. Existem pessoas de valor. Mas o que eu tinha para atrair exatamente um abusador para minha vida? Eu era uma mulher carente. Então, no primeiro momentinho de atenção que eu comecei a receber, eu me deslumbrei e me entreguei. E eu não prestei atenção nos comportamentos que a pessoa tinha no namoro, que demonstravam que era um agressor. Por isso que você precisa ser bem resolvida consigo mesma, preencher-se de Deus e de você. Se conhecer. Quando eu falo você, não é cheio de egos, não. Sim. Mas você gostar de você. Você precisa se gostar. Porque se você não se gostar, você vai se entregar para uma pessoa que vai acabar com você. Isso não vale só para relacionamentos amorosos, para sociedades, para negócios, na internet. Se vislumbrar demais com o que pode acontecer na internet. Então, primeiro, relacione-se com Deus. E segundo, relacione-se consigo mesma. Vá pescar quando precisar ir pescar. Vou te chamar para pescar quando eu estiver lá em São Paulo, pertinho de você, viu? Combinado. Vamos pescar. Se bem que lá é difícil pescar, vou já te avisar também. Eu acho que a gente pode juntar. Eu venho de São Paulo, você sai daqui, a gente se encontra no Mato Grosso. Aí Bora sim, pro lá no Pantanal. Tem as pescarias das mulheres, é show. Mas... Nari, nós estamos chegando ao fim, mas tem a nossa brincadeirinha. Ai, meu Deus, deixa eu te falar que eu tô nervosinha com essa brincadeirinha, porque ela fez um suspense. Ela falou assim, então, tem uma brincadeirinha, mas eu não vou te contar. Porque essa Você é ansiosa? É uma surpresa. Falei assim, essa mulher tá aprendendo a ser interessante, chamar atenção. Com certeza. Quer descobrir? Viu? Assista até o final. E é o quê? CAF. Ah, é? Olha aí, ó, a gente aprende. Ah. Mas vamos lá, a brincadeirinha é uso ou passo. Uso ou passo, tá. Não pode ficar em cima do muro, mas se você quiser... Eu já me ajeitei aqui, vocês viram? Deixa eu me preparar. É que eu sou competitiva. Mas se você quiser contextualizar, pode, tá? Usa o passo e contextualizar se quiser. Bora lá. Teleprompter em vídeos. Uso. Contextualizamos lá atrás. Sobre o teleprompter, né? Roteirizar tudo antes de gravar. Faço. Tudo não. Nem tudo eu roteirizo. Mas eu roteirizo quando é um conteúdo que eu tenho mais tempo. Posso continuar contextualizando rapidinho? Pode. Por que eu falo que eu não roteirizo 100%? Porque tem muita coisa que é espontâneo. Eu tô lá em casa fazendo um negócio, me veio... É estado de flow. Então, quando eu entro em flow, eu não organizo. Eu faço, dá muito certo. Agora, quando não é nesses momentos, eu estudo. CTA tá legal? O chamariz, os primeiros 3 segundos, tá aprendendo? Não, eu preciso mudar a frase. Aí eu vou pro roteiro. Mas tem coisa que é orgânica também. Mas, vamos colocar então, assim, maioria das vezes eu roteirizo. Eu acho que ela ficou em cima do muro. Eu fiquei em cima do muro, gente? Eu acho que ficou. Ai, meu Deus. Então eu uso. Usa. Tá. Responder os haters. Passo. Tem muito hater?
Nossa, na nossa conversa do digital, nós não falamos do hater. O Sabe, hater é muito importante, eu muito gosto. importante. Ai, eu adoro os haters. Eu Ai, adoro eu os amo que haters. eles me dão engajamento, é tão legal. Eu adoro os Eu haters. fico impressionada com os haters. Tá aí. Eu fico impressionada com os haters. Por quê? Eles vão lá te criticar. E assim, eu não sei o que passa na cabeça deles, porque eles se empenham. Eles gastam energia e tempo da vida deles para ir lá falar mal do seu conteúdo, falar mal de você. E se alguém briga com eles, eles continuam defendendo o ponto de vista deles. Então, assim, eles se empenham para falar de uma pessoa que eles não gostam, que eles podem simplesmente não seguir, silenciar aquela pessoa, bloquear para não chegar conteúdo para eles. Mas eu gosto deles. Eu gosto dos haters, porque daí eles colocam uma coisa, minha comunidade começa a me defender, eu deixo pra autorar e é bom e dá audiência. E a gente só fica assistindo. Se você pegar todos os meus vídeos com muitas visualizações, você vai perceber que tem hater. Sim. Aquele vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz com o Romulo no carro, nossa, teve um monte de gente falando que ele era um pau mandado, porque ele brincou no vídeo. Ele falou assim, é lógico que você manda em mim, mas não precisa parecer que você manda. E aí um monte de, ele é um pau mandado. Aí eu falei assim, gente, esses não. Alguns homens, eles estão muito fragilizados por não entender essa fala. Então tem muito isso. Aquele próprio vídeo que eu falo da linguagem corporal, que é aquele mais viralizado dentro do meu Instagram, tem muito hater aquele também. Nada a ver, isso aí. Eu adoro. Eu gosto dos haters também. Nunca pare. Eu ouvi isso, acredito, se eu não estiver enganada, foi da Lara Nesteruk. Eu ouvi que ela ouviu de alguém, ela falou no podcast, agora eu vou falar também. Ótimo. Que é, nunca pare para se defender de quem está te atacando. Tá te atacando? Não pare para se defender. Deixa o hater falar sozinho. Vai fazer dinheiro, vai ser feliz, vai gastar essa energia que você ia gastar com aquela pessoa, com a tua mulher, vai gastar com o teu marido, vai gastar com teus filhos, vai ficar muito mais interessante. Exatamente. Falar com sotaque mais neutro para parecer mais profissional. Nós temos um sotaque forte. Eu super tenho um sotaque. Eu não acredito que você... Eu acredito que você precisa analisar o ambiente. Exemplo, eu vou ter uma reunião com um CEO de uma determinada empresa que eu sei que eu preciso ser um pouco mais na linguagem dele. Eu não vou perder o meu sotaque, mas talvez eu vou dar uma maneirada. Show. Se eu estiver sendo muito intencional. Tem essa não. O norte... Gente, eu sou criança. O norte vem na veia. Como é que eu vou querer esconder de onde eu vim? Aqui acolá eu falo um se a coca aí o que é a coca? Abaixa. Uso intencional de pausas em um discurso. Super uso. Uso demais. Contextualiza para nós. Pausa dá vida e propósito para a tua mensagem. Se você quer trazer fluência e assertividade, você faz o uso da pausa. Acabei de usar. Isso. Sempre que você quer enfatizar algo, que você quiser deixar as pessoas com expectativa ou posicionar a sua fala, você usa uma pausa. Show. Gesticular com as mãos durante uma apresentação. Uso. Use gestos, porque, como eu disse, transmite clareza. E quanto mais espaço você ocupa, mais confiante você parece. Use gestos. Fazer voz de autoridade. Sabe aquele tom impostado? Sim. Uso. Tem momento que a fala, isso é muito legal. Modulação de voz envolve 3 importantes pilares: volume, tom e ritmo. Tem momentos que eu vou aumentar o volume da voz. Tem momentos que eu vou baixar o volume. O tom. O tom é como se fosse aquele personagem que eu crio na minha voz. Um tom mais provocativo. Um tom mais acolhedor. Um tom mais motivado. Um tom pra cima. Uau, né? Uau! Então, o tom. Ou quando eu vou falar assim, ai, Naira, eu não gosto disso. Isso é um tom. É porque eu acho que comunicação não é importante. Isso é um tom. Estou criando um tom para trazer um contexto para minha fala. E o ritmo?
Falar mais rápido gera mais euforia, mais motivação. Falar mais devagar transmite mais autoridade. Então, quando você está em um determinado momento que você quer cravar aquilo nas pessoas de forma mais didática e mais impactante no sentido de autoridade, você articula mais. E por isso você fala mais devagar. Agora, quando você quer causar emoção, euforia, motivação, trazer um senso de propósito para a pessoa, você começa a falar mais rápido, que é o ritmo. Sim. E a pessoa começa a sentir aquele negócio, meu Deus, é verdade, eu não pensei nisso ainda, Começa uau! a ficar... Então, ritmo, volume e tom. Uso muito. Falar o que o público quer ouvir, mesmo que você não concorde 100%. Passo. Eu falo o que o público quer e precisa ouvir. Mas se eu não concordo com aquilo, eu nunca vou defender o que eu não acredito. Não Ok. existe chance para isso. Show. Viu? Nem doeu. Nem deu, terminou? Ai, eu gostei demais disso! Eu gostei demais disso. Adorei. Muito bom, muito bom. Esse é uma brincadeirinha que eu faço aqui que já virou assim, todo mundo vem Marca registrada. esperando o uso ou passo, sabe? Legal, amei, amei, amei. Ai, muito obrigada. Mas agora a gente vai encerrar esse bate-papo super gostoso. Mulher, que se deixar, nós vamos ficar aqui. A noite inteira. Ixi, passa, agora eu vou contar a hora aqui, né? Vai ao ar depois. Mas agora são quase 10 horas da noite, numa terça-feira. Caramba. Essa mulher viajou o dia inteiro, ontem, né? Saiu ontem, tá viajando e nós estamos aqui nesse gás. Eu sempre falo, falar do que gosto, falar do que amo, do que tem propósito, é bom demais. Isso aqui, eu criei esse podcast para a gente ter conexões com o público local, porque era uma forma do meu público, dos meus aqui da nossa terra, ter um espaço de fala, justamente para trazer esse costume, vou dizer assim, trazer eles para... Você pode sim falar em um programa, você pode sim falar em um microfone, você pode. Traz o seu negócio que eu quero conhecer, que eu quero mostrar para as pessoas. E esse podcast foi criado com esse propósito. Não tem fins lucrativos, nós somos... Os patrocinadores vêm e ajudam. A propósito, vou te dar esse café aí para você levar, experimentar e falar para nós se é bom. Gente, deu super certo. Eu peguei no que já era profético, tá vendo? Eu peguei no que era meu, eu nem sabia. E sabe aquele versículo onde você colocar a planta dos seus pés? Não é versículo, não, acho que eu tô inventando. Não, é sim. É versículo ou é ditado? Não, é versículo. Onde colocar a planta dos seus pés possuirá, né? É alguma coisa verdade, assim. da terra da Canaã. Então, seguinte aqui, ó. Eu coloquei e peguei. Isso aí. O Com Café é o nosso patrocinador oficial. Ele é o 3º melhor café do Brasil, premiado. Uau. É da nossa terra, é cliente aqui da agência. E a produção deles é aqui, pertinho de Ariquemes, é aqui em Cujubim. E assim, é sensacional o café. Espetacular mesmo. Eu quero que você leve, você prove lá no seu café da manhã e depois Obrigada. me conta. É esse que eu tomei aqui? Esse mesmo. Eu amei. Eu sou muito cafezeira. Se você estiver tomando lá, e é uma forma de lembrar de mim logo no café da manhã também, da nossa terra. Mas eu queria deixar um espaço para sua fala agora, para você dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, falar o seu propósito para que inspire as pessoas, porque além de lugar de fala que eu trago as pessoas aqui para ter, eu gosto muito de inspirar. Eu gosto que esse quadro aqui que eu trago e eu posso trabalhar o dia inteiro. Se eu tiver um podcast agendado, eu vou fazer ele de noite e nós vamos fazer ele com o maior amor, porque isso aqui eu falo mesmo, é o meu hobby gostoso do dia. Isso aqui não é um trabalho. E eu quero que você deixe essa mensagem sua para as pessoas que estão nos assistindo, que inspire principalmente os empreendedores, que é um público muito forte nosso, né? Para que eles usem a comunicação a favor do negócio deles. Pais, mãe, namorado, esposa, esse espaço é seu. Aproveita e já deixa suas redes sociais, fala do método CAF, chama mais aluno para nós. Perfeito. Esse espaço é seu. Você tem um propósito. Você não está aqui porque foi por acaso. Você tem uma mensagem para entregar. Seja você trabalhando na área da beleza, na área da construção civil,
independente do teu segmento. Você está aqui para transformar. E quando você aprende a se comunicar, você eleva esse padrão de autorresponsabilidade e cumpre com mais maestria o que foi confiado a você. Eu acredito fielmente que Deus, ele escolheu você para fazer exatamente isso que você está fazendo, trabalhando e mudando a vida das pessoas. E quando você aprimora a sua comunicação, você está adorando a Ele através dessa autorresponsabilidade de fazer com zelo o que Ele entregou nas suas mãos. Se você acredita que precisa desenvolver ainda mais a sua comunicação, não deixa para depois, porque muito mais vidas serão impactadas através do seu trabalho e de forma muito legítima você vai prosperar ainda mais. Tem gente que sabe menos que você, que faz um trabalho meia boca, ganhando mais que você, fazendo mais sucesso que você, porque aprendeu a se comunicar. Não ignore isso. Seja um agente de transformação através de uma comunicação que muda não apenas carreiras, mas muda relacionamentos. Você pode ter um casamento mais feliz. Você pode ter uma relação com seus filhos ainda melhor. Você pode ser uma pessoa muito mais vista e respeitada através da sua fala. Você tem voz por um motivo, está passando da hora de você usar ela. E se você acredita que desenvolver essa habilidade vai fazer diferença na sua vida, o CAF é ideal para você que quer aprender a se comunicar de forma fácil, rápida, sem burocracia, com mão na massa de verdade. Está presente em 21 países e eu vou ter a honra de ter mais pessoas aqui de Eric Campos e quem está assistindo também o podcast como meu aluno. O meu propósito é transformar as pessoas através da comunicação, porque comunicar não é só falar. Comunicar é se reinventar, é inovar, é vencer. Uau! Que show! Show, show, show! Bom, e eu tenho um presente pra você. Antes de acabar aqui, gente, eu tenho um presente pra ela, que a minha mãe, ela é papeleira e ela faz uns presentes. Agora eu vou fazer um merchan pra minha mãe. Agora o merchan da minha mãe. Ela fez uma caixa com uma lembrancinha pra você levar do nosso podcast, tá? Que maravilhoso. Foi feito com muito carinho pra marcar essa sua presença aqui. Mentira. Eu amo caneca. Olha aí que beleza. Café, caneca, eu acertei. Viramos amigas agora. É justamente isso aqui, ó. Caneca, café é conexão. É conexão. Exatamente. De sucesso. Eu amei. Um beijo pra sua mãe. Como ela se chama? Grace. Grace, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. 2 coisas, caneca e bloco de anotação. Não pode faltar na vida de ninguém. Não confiar nas próprias ideias. Sim. Não confiar, não é nas próprias ideias. Não confiar que a sua mente vai lembrar. Você tem que anotar. Sim, tem que anotar. E tem cartinha e tudo mais. Tem cartinha, Ai, tem que cartinha. lindo. Nossa, pra você, porque, olha, eu vou te dizer, agora que tá quase acabando, eu fiz o convite e falei, essa mulher nunca vai me responder. Agora eu posso contar. Ela nunca vai me responder. Tá aqui a minha esposa que não me deixa. Eu falei pra ela, ela falou assim, você fez isso? Eu falei, fiz. Ué, vai, né? Mas ela não vai responder, não. Aí o telefone caiu a notificação. Eu falei, nem vou abrir, que agora eu fiquei com medo. Nunca cheguei nessa parte. O que eu faço agora? E aí, quando você aceitou, eu falei assim, não. Ela falou que não podia vir, né? Na vinda. Não, na ida que você estava indo, né? Aí eu falei, não, tá tudo bem. Aí eu falei assim, amor, ela deu uma desculpa e disse que volta, mas não vem não, amor. Ela foi educada. Acho que ela descobriu que eu era aluna dela. O nome não é comum. Eu falei, ela deve ter me visto lá na turma lá e lembrou. Quando a mulher respondeu, eu falei, pronto. Agora pronto. Vamos lá, que agora eu zerei minha vida. Mas assim, foi um prazer muito gratificante mesmo de ter aqui. Como eu falei, eu gosto muito desse assunto e eu queria muito que mais pessoas fossem atingidas com essas mensagens que a gente tem do digital, que a gente tem da comunicação. E assim, eu acho que deu match muito. Deu muito match e eu tenho certeza que vai sair muita coisa daqui ainda, gente. Não vai ficar nesse podcast não, viu? Com certeza. Foi uma honra para mim estar aqui.
obrigada pelo convite e um obrigado ainda mais especial por você confiar em mim, confiar no meu trabalho e ser minha aluna. Eu me senti tão privilegiada que você não faz ideia. Muito obrigada. Me senti muito privilegiada e quando eu aceitei, eu não sabia que você era minha aluna. Eu não sabia. Eu falei assim, eu acho que ela viu meu nome, é diferente? Eu não sabia. Eu estava indo para o Acre, eu falei, gente, estou aqui no norte, é nossa casa, é nossa região, eu tenho a honra de conversar com alguém daqui, imagina. E eu falei, ó, a gente vai se organizar para passar em Ariquemes e gravar. E foi uma delícia, que bom que eu vim. Você, tua esposa, tua equipe, são pessoas maravilhosas, uma história muito inspiradora. Obrigada. Eu amei demais. Esses meninos ficaram quase doidos uma semana aqui. Eu só falava em você, mulher. Eu só falava em você. E eu tinha um evento para organizar. Misericórdia. Quando você falou assim, eu falei assim, eu vou, dá tempo. Ixi, dá tempo. Eu saio do evento 6 horas e tô lá. Eu vou. Tinha falado o dia inteiro. Meu Deus. Mas vamos. Muito obrigada mesmo. E é isso, nosso podcast chegou ao fim, com esse papo super gostoso, com essa troca de energia, que, olha, foi sensacional. Se você tiver alguma dúvida desse conteúdo que foi abordado aqui hoje, deixa aqui nos comentários, entre lá nas redes sociais da Nária, que eu tenho a certeza também que ela vai responder você, vai tirar suas dúvidas, seja aluno dela se você acha e acredita, né? Se você acredita que a comunicação pode transformar aí a sua vida, os seus negócios, seja aluno dela, assim como eu sou, porque eu sempre falo, a gente tem que aprender todos os dias. Aprenda, sente para aprender, que daí você vai ser um líder, ser mãe, ser pai, ser esposo, ser esposa, muito melhor, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido esse episódio até aqui, porque eu tenho a certeza que vocês assistiram até o final, esse papo super gostoso. E é isso, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio do Conexão de Sucesso Podcast. Até mais, pessoal!